Salva minha tropinha! Como é que vocês estão, rapaziada? Bom, eu vou tentar não enrolar muito bem aqui no início, porque vocês sabem que se deixar eu falo pra caramba, né? Só vou pedir pra vocês passarem lá na Blade Toons, porque tem essa obra e outras que eu ainda vou trazer pro canal. E vou pedir também pra você dar aquela comentada, aquela hypada, aquele negócio de sempre, valeu? Mas enfim. Ah, não. Enfim, não. Calma aí. Eu tenho que avisar que essa continuação aqui veio pequena exatamente porque não tinha muito capítulo. Mas agora sim, siga meus bons. Debaixo de uma tromba d'água, um destacamento de homens começa a caminhar pela rua. Aparentemente, o líder avista uma porta escrito saída. Ele na hora manda todo mundo seguir e diz que ali é a entrada. Quer dizer, no caso a saída, sei lá. Só tem um problema. Assim que começam a atravessar as portas, eles dão de cara com uma visão infernal. O lugar tá cheio de braço, perna, olho e, claro, bastante ketchup na parede. Pra ficar mais explicativo, o que eles estão vendo de verdade é um ritual. Pois é, aquela boa e velha macumbinha. O capitão dá uma boa olhada pra aquilo e pensa, esses caras devem estar de sacanagem com a minha cara. Mas calma aí, deixa eu só dar um trago aqui no meu cigarro que rapidinho eu resolvo. Mas é aí que do nada acontece meio que um bug. Várias palavras aparecem na frente. Palavras como rompendo a jaula, enxame de estrelas, apocalipse. E é aí que a nossa cena muda. A gente vê o que parece ser o nosso prota acordando desesperado. O susto dele, pelo visto, foi maior do que o meu quando eu olhei pra fatura do meu cartão. Infelizmente, eu acabei gastando bastante no cartão esse mês. Tá, mas voltando ao prota, o moleque tá lá, sentado na cama. Parece que ele não acordou direito. Ainda tá fazendo download da alma. Pra dar uma acordada, ele pega uma xícara de água. Sim, uma xícara de água, que tá ali do lado. Mas o engraçado é que quando a gente olha, a gente vê uns desenhos esquisitos, tipo um polvo ciclope, um demônio alado. O garoto minimamente é bem esquizofrênico, então fugiu do CAPES. Com certeza isso aí não é só criatividade. Enquanto segura sua caneca, ele percebe que o celular não para de apitar. Quando ele olha, tá escrito notícia urgente. O pior é que antes dele conseguir terminar de ler o resto, começa a entrar uma ventania no quarto dele. Mas tipo, não é qualquer ventania, é uma ventania muito forte. Tá jogando tudo pro ar. O moleque então começa a colocar um casaco e vai atrás de fechar a janela. Tipo assim, claro, ele achou aquilo bem suspeito. Até porque no final das contas ele tinha fechado a janela no dia anterior. Descendo as escadas, o moleque pensa que é melhor ele recuperar um selo. Eu não sei qual selo é esse, mas ele tem que recuperar. Senão vou começar a achar que ele é ocultista. Ou talvez até maluco. Só que quando ele termina de descer as escadas, meu amigo, a visão não é muito boa. Os monstros de capuzes na hora começam a olhar pro moleque. Claro que na hora ele também acaba morrendo de medo. Até congela. O moleque percebe que a situação ficou muito ruim. Mas pelo menos ele é inteligente o suficiente pra virar as costas e começar a correr, meu amigo. Tá achando que isso aqui é o quê? Filme americano? Ele não vai ficar ali pra bater papo com fantasminha, camarada, não, filho. É sebo nas canelas e pezinho coçando no chão. Na hora ele consegue voltar pro seu apartamento e fechar a porta. O garoto tenta se manter se escorando na porta pra ver se assim esses monstros não entram. O pior é que as criaturas estão querendo entrar, mas o prota não se acanha. Ele manda todo mundo vazar dali, ou então ele vai chamar a divisão especial. Depois de alguns minutos, o moleque começa a se perguntar se as criaturas horrendas já foram embora. Bom, não importa se eles foram embora ou não. O que importa mesmo é ligar pra divisão especial. Esse vai ser o único jeito de pedir socorro. Enquanto tenta ligar pra essa tal divisão especial, várias mãos começam a aparecer na janela. O moleque fica lá, bolado, porque nenhum maldito atende. É aí que as mãos do nada começam a entrar. E rapaz, não é por nada não, mas não foi só a mão que entrou não, viu, meu amigo? O maldito do monstro ainda chama o prota de patético inferior. Claro que na hora o moleque começa a se desesperar. Ele nem liga pra ofensa do monstro, e sim pra aquele trambolho que tá entrando no apartamento dele. Num ato de coragem ou desespero, ele parte pra cima do gigante. Mas claro que não adianta de nada. A criatura só fala pra ele pra facilitar tudo e não resistir. Com toda certeza, o prota não escuta e na verdade começa a correr desesperado. O monstro diz que não adianta, que não vai ter escapatória. Mas até que o moleque consegue chegar até a porta e fechar na cara dela. A criatura que tava vindo voado acaba batendo de cara na porta. O prota agora olha pra porta e pensa, já era. Aqui é meu fim. Eu tô sem saída. Meio que o moleque ficou no meio de um armazém. O pior é que ele não tá sozinho. Uma voz misteriosa acaba perguntando se ele quer viver. Uma doida coberta com um manto azul acaba aparecendo no ar. Ela aparece com aquele clima meio dramático, sabe? Fumaça, brilhozinho, tensão no ar. O prota fica perdido pra caramba, sem entender quem de fato é aquela mulher. Essa freira, meio pancada, se apresenta como estranho sistema de edição. Pois é assim mesmo, seja lá o que isso signifique. O prota continua confuso e pergunta a ela que raio de sistema é esse? E no final das contas, o que ela é? Uma deusa do mal que veio cobrar a alma dele? A mulher diz que o título não importa muito. Ela só veio avisar que aquilo ali é um presente, um prêmio, digamos assim. Usando seu poderzinho, ela faz aparecer um baú brilhante na frente
frente do Prota, a mulher explica que agora ele pode combinar 5 elementos aleatórios para criar o seu próprio monstro, que claro, vai ser um servo dele. É tipo um faça você mesmo biológico, sabe? O Prota, que tem se mostrado um protagonista bem sagaz, já se aproxima e começa a revirar as coisas. Ele pergunta que cartas brilhantes são aquelas. A deusa acaba não explicando muito, só fala que o resultado depende da mistura, e até chama a mão do Prota de mão caótica da criação. O moleque fica meio sem jeito, tomando isso como elogio. Mas, Prota, deixa eu te contar, meu amigo, eu acho que isso aí não foi um elogio não. Mas enfim, é melhor a gente acelerar, né? Porque tem gente querendo entrar e quando entrar não vai ser muito bom. Se essa criatura aí atravessar essa porta, meu amigo, você vai virar janta. Meio que cercado pelas cartas, ele pergunta pra deusa se pode misturar tudo de uma vez. O sisteminha, no caso a deusa, diz que sim, mas avisa que tem um detalhe bem importante. Ela explica que se a mistura for ruim, vai sair uma porcaria. É tipo jogar morango no café, sabe? Não dá muito certo, não combina, não tem aquela sustância, com aquela carinha de quem sabe o que tá fazendo. Só que não, né? Ele diz que na comparação é péssima, sendo que realmente morango no café não presta. Mas enfim, o moleque diz que vai focar e criar logo isso tudo. O ritual começa, mas antes é formado um círculo mágico. O garoto começa dizendo que é melhor o monstro obedecer. Enquanto isso, a mulher do sistema completa a voz, dizendo com bastante autoridade: criatura das trevas, erga-se. Brincadeira, ela não falou isso não, mas ela completou o comando do Prota. O pior é que o Prota realmente parece que sabe o que tá fazendo. Ele meio que mete uma pose dramática e começa a proclamar: eu, o santo que abençoa o mundo, vou distorcer o destino com a minha própria mão. Foi ele terminar de dizer isso que a magia realmente aconteceu. Pena que o resultado é um balão amarelo. Sim, uma criatura meio assustadora, mas no final das contas é um balão amarelo. Na descrição tá escrito que ele é um balão do medo de 2 estrelas. De longe, o garoto acaba observando, decepcionado. Digamos que ele esperava mais. O moleque reclama pra deusa, ou melhor, pro sistema, que queria um monstro de verdade, não uma decoração de Halloween. O sisteminha diz que não, na verdade ficou ótimo. O Prota fala que ótimo. Aonde isso ficou ótimo, mulher? O pior é que agora é tarde demais. O gigante já conseguiu atravessar a porta e no final das contas, que bagunçaiada da desgraça. A gente tava com os manos lá no ritual, aí o Prota acordou do nada, começou a aventar monstro pela janela, apareceu esse bendito desse monstro e agora tá perseguindo o moleque. E pra piorar, a gente tem uma mulher que parece deusa, mas na verdade é um sistema. Mas vamos aguardar que tudo deve se ajustar. Ou pelo menos assim eu espero. O Protinha, revoltado pra caramba, pergunta pro sistema como aquele balão pode ser mais forte do que aquela criatura que acabou de atravessar a porta. Inclusive, criatura essa que tá vindo pra cima dele com tudo. A deusa do sisteminha avisa que o monstro upou. Agora ele tem a chance de escolher uma habilidade. O Prota fica meio surpreso com essa evolução repentina, mas na hora ele escolhe a aura da absorção e o chicote de fogo do inferno. Assim que a habilidade é adquirida, ela já começa a ser posta em prática. O monstro toma um porradão na cara que voa longe. O Prota olha pra aquele chicote e pensa: rapaz, o bicho é poderoso assim? Será que, sei lá, agora ele virou um herói de anime? Quem não gosta muito dessa história é um monstro, que até pergunta se o Prota é um tal de despertado. Acredito que até agora ele não era, mas agora ele é. Inclusive, eu acho que quem upou não foi nem um monstro, foi o Prota. O Protinha, que também tá em dúvida, pergunta pro sistema se agora ele entrou pro clube dos despertados. Antes que o sistema possa responder, a criatura avança de novo, dizendo que despertados só atrapalham. Mas não tem problema, porque o garoto vai ser eliminado agora. Porém, é aí que o nosso balãozinho do medo finalmente aparece. O monstro na hora fica confuso com aquele balão de Halloween. Só que nessa de ficar confuso, ele deu a oportunidade do balão enrolar a sua corda bem no pescoço dele. O garoto fala pro balão do medo que é isso aí. Atrapalha o inimigo pra mim, meu camarada. Aguenta aí 1 segundo que eu vou mostrar pra ele como os brancos faziam lá em 1500. Girando o chicote, o Prota então diz: tu não vai catar algodão não, é monstro? Então lapada. Um monstro meio aranha, coitado. Não aguentou mais do que uma lapada. É aí que, derrotando a criatura, uma telinha do sistema aparece. No caso, uma telinha da deusa, sei lá. Ele ganhou um item raro, o saco de veneno. Isso deixa o garoto um pouco mais aliviado, enquanto seu balãozinho, todo feliz, começa a girar em volta dele. Mas é aí que o moleque começa a ouvir um grito de socorro vindo da rua. O moleque não olha pela janela, tentando ver da onde vem aqueles gritos de socorro. E quando ele olha, meu amigo, cê é louco, não compensa. Era melhor ter ficado no prédio e nem olhar pra não se preocupar. A gente tava lidando com um bicho daquele. E só nessa imagem aí deve ter mais de 10. Por sinal, os gritos estão vindo de um homem que tá lá implorando pela sua vida. Ele diz que tem família, que é trabalhador, mas infelizmente a aranha não liga muito. E isso não tá acontecendo só com ele não, tá? Como a gente tem vários monstros, eles estão revirando todas as casas. E tem muita gente escondida. Infelizmente, pra piorar a situação, como uma aranha faz, ela não acaba com seu inimigo na hora. Ela enrola, deixa fresquinho pra comer mais tarde. Mas de volta ao Prota, o moleque acha estranho o sistema de defesa da cidade não ter ativado. Com certeza
certeza pra isso não ter acontecido, algo de muito errado tá rolando. Pra melhorar a situação, o Prota comenta algo que me surpreende. Ele diz que se o deus desses bichos descerem, traduzindo, os bichos ainda têm deuses, aí sim a gente tomou na tarraqueta, meu amigo. Tempo depois, o Balãozinho tá tentando ajudar o Prota a levantar uma caixa. Bom, ele não leva ela por muito tempo e nem pra muito longe, mas pelo menos consegue descer com a caixa. O Prota olha pro balão, vendo que ele não é tão forte assim, e pergunta se ele realmente é 2 estrelas. Porque, pelo visto, tá parecendo que o Prota foi enganado. Mas pro monstro não ficar chorando, ele diz que tá tudo bem. Ele conseguiu vencer um monstro muito forte. Então até que ele prestou pra alguma coisa. Escutar isso deixa o Balãozinho meio chateado. Ele começa a rodopiar e choramingar pra todo lado. Mas ao mesmo tempo, também ativa o seu poder. Pelo visto, ele quer mostrar pro Prota que ele também é eficiente. Só que, meu amigo, ele acaba sendo eficiente demais. E em poucos segundos, o Balão do Medo acabou limpando todo o quarteirão. Pois é, ele eliminou todas as criaturas. Só que, enquanto isso, a cidade continua pegando fogo. E ela tá lotada de monstros. Tudo bem, ele limpou um quarteirão. Mas e o resto da cidade? Alguns agentes da divisão especial até que estão lá no meio do bolo tentando eliminar as criaturas. Eles estão lá com armas pesadas, sentando o dedo no gatilho. Mas não adianta, é monstro demais. Pra piorar a situação, uma bola de fogo é lançada no meio da divisão. A maioria conseguiu escapar, mas o velho Lee, infelizmente, acabou pegando fogo. Como se a situação já não tivesse ruim, a gente vê uma aranha colossal, provavelmente um daqueles tais deuses que o Prota citou. Não, mentira. A aranha se identifica como Guza, o sacerdote do deus aranha. Ele manda todo mundo se render e se entregar para uma tal de Atashinat, provavelmente o nome do deus aranha. Claro que ninguém se rende, inclusive aquele camarada lá do iniciozão finalmente apareceu. Ele avisa e manda seu esquadrão não recuar. Os despertados de rank 4 devem se preparar para a briga. Assim que o chefe dá a ordem, todo mundo começa a usar o seu poder e lançar contra a criatura. Os ataques explodem nela, mas a aranha só sorri. Pois é, aquilo ali pra ela pelo visto tá sendo uma massagem. O capitão fica indignado que a criatura não recebeu dano nenhum. Assim não vai dar. Como é que um bando de rank 4 e rank 5 vai dar conta daquilo? O pessoal que tá ao redor até concorda. E o comandante se pergunta: aonde diabos está o general Li Xuan? Aonde aquele corno daquele velho se meteu? Bom, por mais que ele não venha, o Mano 4 Olhos avisa toda a sua equipe que não é pra parar de bater. Essa criatura não pode sair do Distrito Oeste. Eles precisam proteger a cidade de Yang, custe o que custar. Com a ordem dada, a porradaria começa a rolar solta de novo. O problema mesmo é aquele monstro gigante. Pois é. Com o pulo dele, todo mundo é jogado pra longe. Só que é nesse momento que o chicotezinho aparece. É aquele mesmo chicote que você tá imaginando. Olhando pro horizonte, a criatura vê que tem um infeliz lá em cima do prédio. Mas afinal, quem é o engraçadinho que tá fazendo essa palhaçada? Bom, Dona Aranha, ou Dono Aranha, te apresento o nosso Prota. Infelizmente eu só não falo o nome dele porque eu também não sei. A criatura grita e pergunta como esse infeliz tem a ousadia de atrapalhar o seu almoço, no caso, a sua janta. O Prota, respondendo, e bastante ousado, fala que ela não tem ossada pra responder ou falar com ele. Se quiser conversar, vai ter que mandar diretamente o seu chefe. Só que, tipo assim, até onde eu me lembro, o chefe dessa criatura é diretamente a deusa aranha. Tu tá tão forte assim, Prota, pra bancar essa história? O monstrão fica puto, chamando o Prota de arrogante. Ele até pergunta se o Prota acha que por acaso é algum deus. Essa marra toda que ele tem não vai colar pra cima do deus aranha. O Prota, escutando tudo isso, na verdade só debocha. Ele diz que pelo visto, a criatura ainda não entendeu aonde ela se meteu. Quem não tá entendendo sou eu, da onde você tirou tanta marra. Rapaz, há 5 minutos atrás tu não tinha sistema, tu não tinha chicote, não tinha balão. Que marra toda é essa, moleque? Bom, a Dona Aranha também não tá nem aí. Ela começa a gritar e a invocar todos os seus filhos. A horda de aranha é tão grande que começa a fechar todo o prédio. Vendo toda a situação, o capitão manda o irmãozinho fugir dali. Ele vai virar petisco se ficar. Mas o Prota, ao invés de temer, só manda o Balão do Medo ativar a aura da absorção. O balão então começa a girar, soltando aquela aura vermelha. E ela começa a aumentar, aumentar e aumentar, até chegar num ponto que simplesmente limpa todo mundo do mapa. Pois é, já não existe mais monstro. Claro, a única que ficou viva foi o sacerdote aranha. Vendo toda essa cena, o comandante fica impressionado com a força do impacto. Ele pensa que aquele poder com certeza é da classe Estrela da Manhã. A própria Guza, vendo que a situação ficou não muito boa pro lado dela, pensa que realmente aquilo é um ataque de nível Estrela da Manhã. Então pra que ficar, né? É mais fácil meter o pé e sumir dali. Bom voyage, meu camarada, bom voyage. Eu, Guza, não vou ficar de
jeito nenhum. Claro que o nosso mano Xiaoqi, o balãozinho do medo, não vai deixar ela ir embora tão fácil. Ele reforça um pouco mais a sua magia e consegue acertar a lazarenta. O monstro percebe que aquele ali vai ser seu fim. Ela tá virando poeira. Claro que ela esperava por mais, mas infelizmente, ela vai ter esse humilde fim. O agente da divisão ainda tenta processar o que aconteceu. Ele até se pergunta se o Prota ajudou. É porque então ele é do bonde dos mocinhos. Só que vendo o Prota indo embora, ele grita pedindo para que o moço espere. Ele quer saber pelo menos o nome do rapaz para dar o devido agradecimento. O garoto salvou a cidade. O Prota olha para baixo e se pergunta por que todo mundo tá querendo saber o nome dele. Por que será, né, Prota? Talvez porque você é o protagonista, miserável. O moleque até pensa que se contar o verdadeiro nome, talvez até descolhe uma grana na divisão especial. Mas não, melhor não. Isso vai acabar gerando ansiedade, vai ter um bocado de repórter na porta dele. Não compensa. Fora que tem o bonde dos cientistas malucos que gostam de estudar despertados. Não tá compensando não. Pra fazer uma saída dramática, o moleque fala: eu não tenho nome e nem preciso, pois só sou alguém que o mundo esqueceu. Escutando isso lá de baixo, o agente pensa: miserável ainda é filósofo? Não, brincadeira. Ele não falou isso não. Mas querendo ou não, a gente começa a pensar e viajar na maionese. Como assim? O mundo esqueceu? Será que ele é uma existência antiga e lendária? Bom, de repente, uma sombra brota atrás dele, perguntando se o ritual do deus maligno já acabou. O agente na hora toma um susto e se vira, mas reconhece que aquele ali é o General Li Xuan. Ele chegou atrasado pra festa, mas pelo menos chegou. O General Li diz que veio voando assim que recebeu o sinal. Mas afinal, aonde tá o sacerdote aranha? Ele fugiu, foi eliminado, o que aconteceu? Apontando pro cenário de destruição, o comandante fala que já foi, a situação já foi resolvida. E sim, a situação até foi resolvida, mas o mérito não é deles. Um tempo se passa, e aquele comandantezinho, sim, da divisão, explica tudo pro general. Depois de um tempo, o Li fica lá um pouco pensativo, tentando entender aquela frase enigmática: alguém esquecido pelo mundo. O comandante em questão pergunta se tem algo de errado com a frase. Começando a teorizar, o general Li diz que, bem, se o mascarado falou a verdade e tratou o deus maligno como se fosse nada, é provável que ele seja uma existência proibida. O Quatro Olhos quase tem um piripaque só de imaginar aquela pessoa sendo uma existência proibida. Mas voltando ao nosso garoto, o Luiu tá lá, andando na rua. Sim, esse é o nome dele. Eu fui atrás porque senão a gente ia ficar só chamando ele de Prota. Mas enfim, o moleque tá lá pensando que há meia hora atrás ele era um Zé Ninguém. Mas é pensando nessa história de Zé Ninguém que ele bota a mão na cabeça e percebe que fez cagada. Ele esqueceu de destruir o altar do deus maligno. Aquele altar que os ocultistas montaram lá no início. Pelo visto, foi aquilo que invocou as aranhas. Teoria minha, mas eu acho que eu tenho razão. O moleque pensa que, apesar dos ocultistas terem virado adubo pro balão do medo, o altar ainda tá lá. E isso pode, querendo ou não, dar bem ruim. Mas pelo menos ele ainda tá vivo na cidade. E só pra contextualizar, aquelas criaturas e aranhas, pelo visto, eram pessoas. Sim, aqueles benditos daqueles ocultistas. Porém, deixando isso de lado, o Prota já chegou no local que começou toda aquela bagunça. Ele abre aquela mesma porta do início. E adivinhem, tá cheio de olhos, cheio de braços, cheio de perna. Só que junto tem uma decoração de Halloween lá no meio, parecendo muito com os desenhos do Prota. Vendo que ali no bolo tem uma vítima, ele fala pra ela que agora ela já pode descansar em paz. Os culpados disso já foram eliminados. Mas agora, tá na hora de começar a faxina. O moleque começou a balançar o chicote e tacou fogo em tudo, inclusive na vítima, que eu acho que seria melhor tirar o corpo e entregar pra família. Mas se ele preferiu cremar, então tá bom. Se aproximando daquele item do Deus Aranha, o Prota dá uma analisada e percebe que aquilo é diamante negro. O moleque acha isso perfeito. Aquilo ali serve pra fazer pulseira de proteção. Pegando na mão e vendo que a textura é boa, ele diz que dá pra vender por um dinheiro até que bem camarada. Engraçado que o material da estátua é meio estranha e cheirosa. Com certeza pra concluir aquilo, o material deve ter saído do olho da cara. Mas se voltando pro seu sistema, o moleque pergunta se dá pra usar a habilidade de extrair na estátua. O sistema da Sinnoh que invadiu o seu espaço. O Prota fica lá, calado, sem responder. A única coisa que ele pensa é: se eu olhar na cara dela, naquele olho vermelho, vai ser a certeza da passagem pro outro mundo. O pior é que mesmo sem olhar, o moleque reclama que tá escutando um barulho insuportável na sua cabeça. Tá parecendo que ela quer rachar. Protinha, sinto lhe dizer que na verdade não é só sensação. Tá começando a aparecer bolhas na sua cabeça. Não só na cabeça, como no corpo todo também. Mas a sorte do garoto é que uma tesoura gigante aparece. Pois é, uma tesoura gigante do nada apareceu. Claro que é a nossa querida deusa do Sisteminha, que veio lidar com a situação. O Sisteminha avisa que detectou um deus maligno e por isso ativou o modo proteção. Na hora, ela quebra aquele poder mental que tava na cabeça do Prota e também avisa que eles vão sair da Terra dos Sonhos. A contagem regressiva de 10
10 segundos vai começar. É melhor o anfitrião se preparar pra sair. Enquanto fica lá contando os 10 segundinhos, o Prota pensa que não sabia que o sistema era tão apelão assim. Com um golpe só, ela cortou a conexão com Deus e tirou a mutação do corpo dele. Com esse sistema ao seu lado, ele não precisa temer nada. Agora, todo confiante, ele diz pro Deus atrás que não veio ali só de passeio. Já que tá no local, ele vai levar uma lembrancinha. Claro que o Deus fica puto com o Prota e até tenta partir pra cima, mas a única coisa que ele consegue fazer é gritar. Infelizmente, o Prota já tá indo embora, com a contagem zerada. O Prota manda um adeuzinho, minha amiga, a gente se vê na próxima. Infelizmente, o portal tá me puxando. No segundo seguinte, a gente já tá de volta à realidade. O Prota fala pro Balão que no final das contas tudo deu certo. Eles estão sãos e salvos, fora que ainda conseguiram descolar um presente muito bom. Sim, o Prota conseguiu roubar a teia da aranha. O sisteminha dá os parabéns pro garoto. Ele conseguiu escapar do Deus Maligno. Ele também conseguiu completar 2 tarefas de 5 da conquista de sobrevivência. O nível de autoridade dele agora é 1. A tela do sistema então mostra um item, o fragmento da ponta da Terra dos Sonhos. Esse fragmento meio que abre uma ponte para ele enfrentar o Deus Maligno de novo. No caso, o Deus Maligno Aranha, que eu acho que deve ter muitos deuses ainda. Olhando mais o sistema, o Prota pergunta o que seria essa tal de autoridade. O sisteminha explica que a cada nível que subir, o anfitrião ganha um baú surpresa. Nesses baús podem ter itens, drops ou absolutamente nada. O Prota diz que tá bom, mas será que ela consegue ajudar com aquilo ali? O garoto não consegue identificar que tipo de material é aquele. Será que ela consegue dar uma luz? A tela do sistema então solta uma ficha de item. Aquilo é um fio do Deus Aranha, de 5 estrelas. Ela vem de um Deus maligno bizarro, que na verdade nem aranha é. O ruim é que ele tem um poder divino que deixa qualquer um, digamos que, pronto pra ir pro Capes. O Protinha fica indignado que o mísero fio vale 5 estrelas. Ele até imagina que então na próxima, se ele acabar arrancando um membro, sei lá, um braço, uma perna, ele vai chegar facilmente no 6 estrelas. A entidade, que foi interrompida pelo Prota, continua falando. Ela diz que esses materiais fulheiros podem criar um monstro de classe Estrela da Manhã, capaz de varrer uma cidade, como a gente já viu. Só que além disso, ele ainda ganha 10% do poder do subordinado. Isso deixa o Prota bem contente. O moleque pensa que se ele conseguir farmar item o suficiente, ele vai virar um deus rapidinho. Pois é, o moleque tá com a ambição de virar um deus. Começando a rir, vendo que tá indo longe demais, o moleque diz que é melhor baixar a bola e começar primeiro humildezinho. Do jeito que ele falou, até parecia fácil virar uma entidade. Mas de qualquer forma, o que não falta lá fora é Deus Maligno fazendo hora extra. Ele pode acabar com a maioria e pegar todos os itens e no final das contas, ele vai se tornar um deus. Porém, do nada, alguém começa a esmurrar a porta, fazendo o Prota quase infartar. Ele pergunta quem é o engraçadinho que tá rebocando a porta dele. Alguém lá do lado de fora responde que é da divisão especial. O Prota percebe que deu ruim. Imagina só, se a divisão especial acabar encontrando o balãozinho, já era, meu amigo. Então ele manda o Shulk se esconder rapidinho pra ele abrir a porta. Já com o balãozinho escondido, ele finalmente vai até a pessoa. Assim que abre a porta, ele dá de cara com uma lourinha bem sorridente. Ela se apresenta como oficial Ning e pergunta se ele ficou sabendo da festinha dos monstros que aconteceu no prédio. O Prota fica em silêncio por um segundo, percebendo que a mulher tá com 38 enferrujado na mão e tá pronta pra dar um tiro na cabeça dele. A oficial Ning tá estrategicamente com a mão em cima da peça. O motivo é porque se o Prota tentar alguma gracinha, correr, fugir ou até mesmo atacar, sei lá, vai que ele é um ocultista, é pipoco na cabeça, meu amigo. Meio nervoso, o Prota dá um migué dizendo que sim, ele viu o que aconteceu. Porém, quando tudo começou, ele se escondeu no armário. Os monstros até passaram por ele, mas ele escapou por um triz. A oficial Ning, digamos que dá uma olhada no Prota como se fosse um scanner e confirma que ele é só um civil. Não tem aura maligna no moleque. Sendo assim, a única coisa que ela precisa fazer é dar uma geral no apartamento se ele concordar. Com o quarto dele todo revirado e quebrado, o Prota pergunta se, sei lá, será que vem uma indenização do governo? Tipo assim, uma ajuda pra reconstruir tudo? E no final das contas, eles deram cabo das aranhas? A oficial, escutando isso, manda real pra ele, dizendo que ele tá muito no lucro de tá vivo ainda. O vizinho dele foi tirado pra nada e o cara de cima, bom, foi comido por aranha. É melhor ele nem pensar em indenização do governo. É mais fácil ficar feliz por tá vivo. Avisando no rádio, ela fala pro seu oficial que achou um sobrevivente no 7º andar. Ele tá inteiro e sem aura do mal.
final. O comando, escutando isso, agradece e diz que é pra ela voltar pro escritório amanhã de manhã. Olhando pro Prota, a garota confessa que tá só o pó da rabiola, tá faltando gente na equipe. E pra piorar, ela ainda vai ter que caçar um chefe infantil. O moleque fica aí andando pra um lado e pro outro com um balão amarelo. O Prota diz que tudo bem, mas é melhor ela prestar atenção porque o microfone ainda tá aberto, sabe? Ela ainda tá em ligação. É aí que a Ning começa a tomar um esporrão e sai correndo, porque o chefe dela avisou que é pra ela tá lá no escritório em 5 minutos. Com a mulher indo embora, o Prota finalmente fecha a porta. Ele pensa que a visita indesejada finalmente se foi, porém, colocando a mão no queixo, o moleque começa a ficar preocupado com alguma coisa. Ele não sabe ao certo o que foi, mas sabe aquela sensação que a gente esqueceu o forno ligado, mas não tem a certeza? Ou quando a gente tranca a porta, mas não sabe se trancou? É exatamente isso que ele tá sentindo. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, alguém tá achando um dos desenhozinhos do Prota. Tá aí o que ele esqueceu. As coisas malucas que ele desenha. Uma mulher pega o papel e sorri, achando aquilo ali um pouco engraçado. Até se pergunta quem foi que desenhou isso. Enquanto ela olha o papel, a operação na cidade ainda não terminou. Mais à frente, um grupo de bombeiros tá apagando um incêndio na cidade. Depois de algumas horas, na TV, a apresentadora conta a desgraça que aconteceu na noite anterior. Infelizmente, o Distrito Norte foi todo rebentado. O placar final dessa brincadeira foi 115 vítimas, mas pelo menos teve 64 sobreviventes. O programa tá rolando, mas o Prota nem tá prestando atenção. Na verdade, o moleque ainda tá dormindo. Porém, eu acho que quando ele acordar, por mais que seja um balão, ele vai tomar um susto. Não, na verdade não. O moleque só acorda dando um peteleco no balão. Ele fala pro Shao Ki parar de fazer aquele barulho de balão murchando no ouvido dele. Olhando pra trás, o moleque começa a se perguntar que barulho estranho é aquele. É aí que ele se lembra que tem um buracão na sua parede. Infelizmente, pra parar com essa ventaninha entrando, ele vai ter que chamar o pedreiro urgentemente. Vai ter que gastar uma grana pra fazer aquela parede de novo. Enquanto se veste, o Prota pensa que isso é uma palhaçada. Pô, se for parar pra pensar direito, o único apartamento que tá com um rombão no meio do quarto é o dele. Mas já lá embaixo, na calçada, o Prota começa a caminhar pela cidade. Mas aí você se pergunta, o que o Prota tá fazendo lá? É simples, ele tá indo atrás da empresa de construção e reformas. O único problema é que ele não tá achando. Mas, de repente, uma garota aparece atrás dele, chamando o nosso Prota pelo nome. Essa daí é a Tang Wan. Ela questiona o que o Prota tá fazendo no Distrito Leste. O garoto explica que a sua casa tá com um rombão na parede. Agora ele veio encontrar uma empresa de reforma para resolver essa situação. A garota diz que, não entendeu, mas ele, sei lá, se machucou? O Prota diz que não, tá tudo bem. A garota diz que então tá bom, mas será que ele não aceita tomar um café? Essa garota tá muito dada, viu? Desconfie, Prota, desconfie. O pior é que o moleque não desconfia de nada. Ele aceita. Ainda fala que comida de graça não se recusa, né? Enquanto andam, o Prota finalmente cai na real. Ele começa a cogitar e tentar entender o porquê que ela tá tão colada nele assim. Na época da escola, onde eles se conheceram, eles mal trocavam um oi. Então essa situação tá bem suspeita. A Tang Wan era cercado por gado que elogiava a beleza dela o tempo todo. Eles dois são de mundos completamente diferentes, então com certeza aí tem coisa. Enquanto ela era o centro das atenções, o Prota ficava lá, sentado lá no final da sala, no cantinho. Ele ficava lá desenhando, enquanto o povo vivia fofocando dele. A rapaziada dizia que ele era um órfão esquisito e que seus desenhos eram estranhos. E eles não estão muito errados não, vamos concordar. Porém, o Prota tenta desencanar do passado. Ele tenta focar na verdade e no futuro. O moleque lembra que formou vários itens da aranha e agora já pode criar um monstro novo. Nisso, mesmo mastigando, o moleque trava. Digamos que ele tem uma epifania. Ele ficou paralisado, percebendo que teve uma ideia genial. Porém, o único problema é que ele fica igual uma estátua na rua. Problemas? Ela tem várias relíquias do Prota, tudo etiquetado e com data. Tem pijama, tem caneta, tem bilhetinho, até um pote de cabelo dele ela tem. Aí você pensa, nossa, bizarro, mas pelo menos acabou. Não, rapaziada, tem mais. Ela tem o tapete do Prota, o boneco do Prota, o travesseiro do Prota. A garota é doida da cabeça. Ela até vai com a mão na prateleira pra pegar uma peça de roupa que tá dobrada, que provavelmente ela pegou emprestado do Prota. Aí, tá vendo? Eu sabia. Só pelo jeito que ela cheira e fica nervosa. Isso aí é coisa do Prota, rapaz. Já deitada na sua cama, eu acho que ela tá começando a fazer algo, sabe? É complicado, que não dá pra falar que não. Mas até parece que o Prota tá sentindo que tem alguém sussurrando o nome dele. O moleque começa a olhar em volta, sem entender nada. Parece até que tem alguém, sei lá, no cangote dele. Porém, de volta ao seu cafofo, o Prota se espreguiça feliz da vida, dizendo que finalmente conseguiu resolver tudo. O conserto da parede vai vir em alguns dias. O balãozinho do medo, que tá todo agitado, começa a balangar pra lá e pra cá. O Prota fala pro Shao que sossegar o facho. Pô, o Prota nem conseguiu almoçar ainda, ele já tá todo agitado, abrindo várias telas do sistema. O moleque decide conferir o loot que pegou no dia anterior. Na lista de itens a gente tem saco de veneno raro de 1 estrela, 5 sacos normais, um ovo mutante épico de 3
3 estrelas, um fio do Deus Aranha de 5 estrelas e um ovo de classe Estrela da Manhã. Esse tal ovo especial que ele tem, o ovo de uma mãe-aranha prestes a evoluir, foi corrompida por uma energia bizarra e a aura do Deus Maligno. Isso, ao invés de ser ruim, na verdade só evoluiu o ovo. Agora ele tem um potencial absurdo. A sua classificação é baseado no que ele pode virar. E claro, não o que ele é agora. O Protinha fica confuso porque ele não lembra de ter pego esse ovo de algum lugar. Será que foi aquela aranha que ele derrotou? Aquele sacerdote? Mas peraí, aquilo era fêmea? Será que as fêmeas da espécie são tão feias assim? Bom, segurando o ovo e não sabendo se aquela coisa tá viva, o moleque decide, entre aspas, chamar o suporte técnico do sistema. Sim, aquela entidade. A mulher aparece perguntando pra que é que ele chamou e pra que ele precisa. O Luyu então pergunta se aquele ovo é um ser vivo e pode ser editado. A entidade então explica que aquele ovo, ou embrião, conta como material, mas se a criatura estiver quase nascendo, aí realmente não dá pra mexer. Escutando isso, o moleque entende que tem que correr contra o tempo antes que o bicho nasça. Olhando pro seu balãozinho, o moleque tem uma ideia. Ele pergunta se pode usar o item pra dar uma upada no Shao-Ki. Infelizmente, o sistema avisa que a autoridade dele ainda é fraca demais. É mais fácil ele criar outro monstro. Escutando o sistema, o Proto então começa a invocar a sua magia. Junto com o ovo, ele manda o relógio de pulso quebrado e um saco de veneno. Os 3 itens começam a entrar num processo de fusão. Mas de repente tudo falha e os negócios vão longe. Infelizmente nem sempre dá certo, né? O sistema diz que não. Calma lá, não foi exatamente uma falha. O item sugou o material e virou uma casca vazia. O relógio tinha sangue de outros deuses malignos. E esses deuses meio que se odeiam. Tem 2 deuses aí que se atacam só porque não se bicam. Então provavelmente foi por isso que não deu, digamos, tão certo. Tendo uma vista bastante privilegiada, o nosso garoto fala que esse tipo de guerra terceirizada é interessante. Junto com outras coisas que são bem interessantes também que ele tá vendo. Pelo visto, com o Prota não tem essa. Se o sistema vir com essa gracinha e dando mole, vai entrar na chapa também. Mas enfim, a entidade explica que quando ele upar a autoridade, vai poder manipular essas tretas terceirizadas e fazer os deuses conviverem em simultâneo dentro de um bicho. Por enquanto, a dica é usar os materiais top de linha para absorver esses mais fulheiros. Recebendo o material na mão dela, o Prota acha essa ideia bem interessante. Sendo assim, ele decide guardar a seda do Deus Maligno para uma ocasião mais especial. Por agora, ele vai usar o ovo da aranha e o saco de veneno ao mesmo tempo. Pelo menos assim é certo de dar certo. Deu pra entender? Bom, o moleque começa o ritual de novo. Os itens, mais uma vez, voltam a se fundir, misturando tudo num objeto só. O sisteminha parabeniza o anfitrião pelo seu segundo familiar, o ovo da aranha da sombra do vazio. Esse veio um pouco diferente, não só de 2 estrelas, mas sim de 4. O único problema é que vai demorar um mês pra chocar. Curioso como só ele, a primeira coisa que faz é avaliar a ficha técnica do seu novo monstrinho. A primeira coisa que chama a atenção é a habilidade da criatura, Veneno do Vazio. Pelo visto, ele desintegra qualquer coisa, ou quase isso, e bloqueia a detecção. Também tem outra habilidade chamada Escravos das Sombras. Esse aí já é mais interessante porque cria aranhas assassinas. E também tem outro chamado Baú do Vazio. É basicamente um subespaço, um inventário infinito para guardar tralha. Mas tá perfeito, essa criatura é excelente. Ela também vai nascer com a classe Estrela da Manhã. E o status tá roubado demais. A criatura vai nascer daqui a um mês. Então é tempo suficiente para ele estudar e entender tudo que precisa sobre facções e o mundo. A entidade parabeniza o Prota, falando que essa edição que ele fez realmente ficou muito boa. Então agora, como conquista, ela vai liberar pra ele o editor de elite. É praticamente um brinde. E como ela tinha dito antes, ele vai ganhar 1/10 do poder da aranha e pode escolher 2 habilidades dela pra ele. O moleque na hora vira e pergunta: sério? Pelo visto, o safado já até ativou a habilidade, a mesma que o nosso mano do balão tem. Mas é aí que do nada, ele começa a gritar de dor. O moleque começa a ver que essa escolha não foi muito boa. Pelo visto, ele vai ter que ir conhecer Jesus só por conta do poder do próprio familiar. Isso vai acontecer porque o corpo dele tá inchado demais. Parece que tá empanzinado, sei lá, entrou pros quilos mortais. O moleque sabe que pra sobreviver, vai precisar resolver isso o mais rápido possível. Então ele se pergunta o que fazer quando um balão tá quase estourando. Uma coisa é certa, não dá pra simplesmente soltar o ar. Sair soltando devagarzinho também não dá, porque aí provavelmente daria muito ruim. Como já é tarde demais, não tem jeito. Ele vai ter que fazer uma aposta arriscada. Ou é isso, ou ter a certeza que vai conhecer Jesus. O Luyu então puxa o chicote de fogo infernal e começa a balançar ele pra todo lado.
lado. Eu não sei como isso tá adiantando de alguma forma, mas o moleque começa a girar e soltar seu poder, girar e soltar seu poder. Tá rodeando o prédio inteirinho. E claro que a vizinhança não é cega, tá vendo muito bem a maluquice, a macacada que o Proto tá fazendo. Mas pelo menos funcionou. O garoto conseguiu se esvaziar, não sei como, mas esvaziou. Parece que ele descarregou todo o seu poder. De volta ao seu quarto, exausto, mas felizão, o moleque percebeu que com essa queima de energia, seu limite de força acabou aumentando. A entidade dá uma bronca no garoto, falando que o corpo dele é fraco demais pra tanta pressão. O Prota diz que eu percebi, eu sei. Na próxima vez ele vai com calma pra não explodir. Vendo que essa habilidade não deu certo, a entidade pergunta pra ele se ele vai escolher outras duas. E o Prota diz que sim. A primeira que ele vai pegar vai ser a marca do tempo. E a segunda, o servo das sombras. A entidade fala que tudo bem, então que assim seja feito. Nisso, uma marca aparece no garoto em formato de relógio, conferindo seus status. Ele percebe que agora é um domador de uma estrela, virando pro seu balão. E sabendo que botou o nome dele de Xiaoqi, então o nome da aranha vai ser Xiaoba. O balão não gosta muito dessa história de nome parecido. Na verdade, se ele pudesse, dá pra ver que ele seria o único. Mas acabando com a conversa deles, um barulho vem da porta. O Prota se pergunta quem será que tá perturbando a essa hora, de novo. E por incrível que pareça, era a mesma mulher de antes. Ela chega pro Prota e fala: "Oi, sumido, você viu a bagunça lá fora?" Claro que o nosso camarada se faz de doido. Ele diz que não, eu não vi nada não. Aconteceu alguma coisa? A garota, reparando bem no rosto do Prota, começa a ficar desconfiada. Ela pergunta como é que ele não sabe de nada, mas tá todo suado. O Prota diz que eu tô malhando. Eu tô de terno porque é a nova modalidade. A garota nem liga pro que ele fala. Na verdade, ela só manda ele sair da frente porque ela vai revirar o quarto. O moleque tenta se defender, dizendo que aquilo é invasão de privacidade, mas ela não tem cara de que liga muito pra isso não. A oficial Ning simplesmente ignora o chilique do Prota. Porém, por mais que ela olhe tudo, a garota acaba ficando confusa. No relatório, dava pra jurar que o que tinha acontecido tinha vindo daquele prédio. Porém, ela olha pra um lado e não vê nada. Olha pro outro, também não vê nada. Graças a Deus, o nosso mano balãozinho é bastante rápido pra desviar dos olhares. Sorrindo e colocando a mão no ombro do Prota. Ela diz que pelo visto o alarme foi falso, então ela pede desculpa. O Prota se sente mais aliviado, ainda solta aquele papinho: "Imagina, cooperar é o meu dever." Saindo da casa, a oficial Ning fala que é melhor ele maneirar no treino, porque mulher não gosta de cheiro de suor. Mas veja bem, pelo menos ele lembrou do nome dela. Isso foi bastante legal da parte dele. Assim que essa doida vai embora, o Prota solta um ar de alívio. Ele pensa que essa foi por pouquíssimo, mas um pouquinho tinha dado ruim. O único problema é que quando ele olha por todo o apartamento, ele vê que o safado do Xiaoqi não tá lá. Porém, olhando no corredor e vendo a oficial lá embaixo, adivinha quem é que tá agarrado nela? Pois é, o balão idiota querendo prejudicar o Prota. Mais tarde, depois de recuperar o balão, vemos o Prota indo em direção ao mercado de flores e pássaros. Na loja, o vendedor nem olha na cara dele. O idiota tá agarrado no telefone, mas diz pro Prota ficar à vontade. Chegando pertinho de um coelho, o moleque dá aquele sorrisinho de psicopata, pensando que o vendedor não vai nem entender o que aconteceu. Provavelmente nem vai notar a diferença. O garoto tá ali com um objetivo simples: ter uma cobaia pro seu primeiro experimento. Estendendo a sua mão, ele ativa a habilidade Servo das Sombras. O coelho é meio que envolvido pela escuridão e, ao mesmo tempo, uma tesoura corta uma espécie de corrente. Porém, depois que essa corrente é cortada, dá pra ver que a cara do coelhinho, que antes era fofo, agora mudou totalmente. Ele tá puto e bolado e revoltado com a vida. O moleque fica satisfeito, vendo que a sua habilidade realmente funcionou. Mas essa ideia maluca dele veio de mais cedo, quando ele ainda tava no apartamento. O moleque tava lá, lendo a descrição da sua habilidade. Só que enquanto ele lia, surgiu na sua cabeça se ele conseguia criar um servo humanoide. Servos humanos seria o ideal e até ótimo, pra que ninguém desconfie dele. Claro, além de poder lutar, cozinhar e fazer massagem. Mas a pergunta é, aonde ele arrumaria sombra de gente, de pessoas? Será que seria melhor de criminosos? Não, com certeza não. Não é uma boa ideia. Isso faria ele ser caçado pelo exército rapidinho. É aí que finalmente eu entendo essa onda do coelho. Aquela criatura do mal não era exatamente o coelho, e sim a sombra dele. E aquela tesoura foi pra separar a própria sombra do próprio animal. Mas embora o teste tenha funcionado, a sombra que ele tem na mão dele, querendo ou não, ainda é pouca. Não é o suficiente pra fazer um humano. Com isso em mente, o Prota então vira pro vendedor e pergunta quanto custa a gaiola inteira. O vendedor se levanta e vai até o Prota, dizendo que são 13 coelhos e cada um custa 100. Mas como o Protinha tem cara de
magnata. Ele vai fazer tudo por 1.200. O Protinha fala pra ele que ainda assim tá muito caro, mas o vendedor diz que nos tempos de hoje, com esse caos todo, aquilo ali, querendo ou não, é um preço justo. O Prota então manda ele botar os pássaros e os ratos no pacote. Traduzindo, ele vai levar tudo. O vendedor, vendo que a comissão do mês já tá garantida, fala: ô, maravilha, vou até te dar um frete de graça. Enquanto o vendedor vai mexendo nas gaiolas, o Protinha fica ali atrás, só matutando na cabeça o que vai fazer. Tempo depois, todos os animais estão apagados. Pássaro, coelho, rato, já foi tudo de F. No meio de tanta maldade, entre aspas, o Prota confessa e admite que aquilo ali com certeza é um pecado, mas pelo menos agora ele tem sombra o suficiente para invocar os seus servos. Levantando a sua mão, ele diz: erga-se. As sombras, que antes eram uma maçaroca no chão, começam a se levantar. Elas formam as silhuetas extremas, pelo menos a gente tem alguma coisa. Para ser mais exato, a gente tem 3 humanoides feitos da pura escuridão. O moleque manda os 3 ficarem parados. Ele quer se aproximar para dar uma analisada na mercadoria. O Luyu se aproxima de um deles e começa a encarar, mas a criatura não fica parada não. Ela devolve o olhar pro Prota, mas vamos concordar que o olhar dela é bem mais sombrio. O pior é que o Prota não esperava por isso. Algo de estranho começa a acontecer. Um bocado de símbolos começam a rodear o garoto e, infelizmente, ele acaba caindo numa brisa hipnótica. Agora ele fica lá, meio tonto e perdido, sem nem sequer saber o que aconteceu. A sorte do moleque é a nossa querida entidade do sistema. Ela consegue puxar ele de volta e avisa que detectou uma presença desconhecida. A auto-eliminação vai começar a partir de agora, bem séria. A nossa gostosura de sistema começa a criar uma magia na sua mão e lança em direção às criaturas. Os monstros que antes era pra ser só 3, mas na verdade tem um bocado. Provavelmente as almas de cada animal começam a gritar de dor, mas pelo menos a eliminação deu certo. As criaturas começam a ser expurgadas. O Prota, vendo que fez besteira, agradece a sua salvadora. O moleque explica que só queria se conectar com seu servo, mas na verdade quase foi engolido. Mas um pouquinho ele tinha virado lanche de monstro. A entidade, de novo, dá um esporro no Prota. Ela diz que o moleque tem que ter mais cautela e proíbe ele de se fundir com energias estranhas. O Prota então pergunta pra ela se realmente tudo nesse mundo tem um dono por trás. A sisteminha só resmunga, mas acaba não respondendo o Prota. Por fim, ela diz que é segredo, mas que fique de alerta. É melhor ele upar sua autoridade logo. O Prota meio que entende a sacada. Ele ainda é muito noob, muito cru, muito molecão pra entender a verdade do mundo. Olhando para suas sombras, ele pergunta pro sistema se agora pelo menos ele tá seguro. A entidade confirma que sim. Agora ele tá no comando, de frente para a criatura. O garoto diz que agora vai testar do que eles são capazes. Ele então manda os monstros entrarem na escuridão. E com esse comando feito, o moleque nota que a furtividade realmente é absurda. A energia das criaturas é quase indetectável. Mas para continuar o teste, ele dá ordem para que as suas criaturas, no caso os seus servos, ataquem ele com tudo. Os 3 aparecem das sombras, vindo na direção do garoto. Claro que ele estava preparado pro ataque. Então responde com uma bola de fogo, acertando todos os 3. 2 são derrubados, mas um acaba de pé, porém pegando bastante fogo. O Prota, sabendo que aquela brincadeira custou bem caro, cancela as chamas, porque no final das contas, ele não passou por isso tudo pra simplesmente perder a sua criatura. Criatura não, né? No caso, as suas sombras. O moleque reflete que testou 3 tipos separados de criação. Um pássaro, por exemplo, vale 1.2 ou cheio de força. O coelho já vale 1.4. Será que fazer isso com o tigre seria melhor? Talvez mais forte? E será que humanos deixariam as sombras, no caso os servos, mais espertos? Não, melhor não. Usar gente pra isso é meio errado. Mas é aí que o moleque repara que algo estranho aconteceu. As criaturas estão menores. Elas encolheram. Agora estão parecendo mais bonecos deformados. Mas tudo bem, já foi. A nova ordem deles é simples. Eles devem explorar a área e avisar se algo estranho acontecer. As sombras então começam a virar poça de lama. O bom é que eles não só vão embora, como levam as caixas juntos, limpando o apartamento do Prota. O moleque percebe que até que eles são bem espertos, ele nem precisou dar a ordem para levar a caixa, e as criaturas levaram. Criatura não, servos das sombras, que as criaturas deles são diferentes, se jogando e ficando largadão na cama. O moleque reflete que agora tem um ataque e espionagem. O único problema é que todo o poder dele vem de monstros. O garoto mesmo não sabe cultivar energia de verdade. Sendo assim, o Luyu decide que ele precisa do conhecimento dos despertados, ou até mesmo a técnica de cultivo. Essa galera normalmente esconde bastante segredo, e até mesmo recursos que ele, infelizmente, precisa. O garoto lembra daquele 4 olhos que ele já tinha conhecido no passado. Uma vez, esse safado maldito disse pra ele que nível 9 não é nada comparado a uma estrela da manhã. A entidadezinha do sistema manda o moleque ser mais prático. É mais fácil procurar na internet. Ou você se esqueceu que existe internet? Ah, mas aí o Prota explica pra gente que, na verdade, na net só tem fake news. A entidade fala que é melhor ele tentar mesmo assim. Então, aproveitando o embalo da noite, o Prota começa sua pesquisa num lugar diferente. Tem um cara digitando no PC. Ele lê as perguntas no fórum
e reclama que o nível das dúvidas é muito fraco. Tem gente que tá perguntando o que um despertado come, se tem chefão secreto, ou até se o filho herda o poder. Na verdade, quem eu acho que escreveu isso foi o Prota. Me vendo a situação, esse tal de prodígio supremo, manda o garoto entrar na página dele. Lá com certeza ele vai conseguir coisas muito boas. O Prota começa a sorrir, achando que pegou o peixe que ele tanto queria, alguém que realmente sabe, mandando mensagem pra esse doido. O Prota comenta que não tem nada de fórum na página dele. Lá do outro lado, o cara acaba ficando puto com o Prota. Ele diz que a culpa é do Prota, que ainda não é de nível 2. Pra você entrar num fórum VIP, você precisa ser de nível 2. Claro que essa não é a única verificação. Você também precisa mandar a identidade. Só assim começa a rolar umas negociações de coisas raras. E o Prota percebe que se mandar a identidade é basicamente um pedido pro exército te vigiar. É mais fácil ele roubar uma conta. O maluquinho lá do PC começa a achar estranho a demora do Prota. Mas quando o Prota responde, já é chamando o garoto de golpista. Isso deixa o moleque do PC puto de novo. Ele grita que na verdade isso não é golpe, é uma arte. A arte. Será que ele sabe o que é isso? O moleque então decide que não vai ficar sendo humilhado assim à toa. Ele vai provar que é brabo, porque ele realmente é. O Prota então recebe uma foto de um convite vermelho. O moleque do PC se gaba, dizendo que aquilo ali é pro mercado noturno exclusivo de despertados. Se o moleque duvida tanto assim, pode confirmar aquilo com qualquer um. O Prota olha pra aquilo sorrindo, dizendo que é só um blefe. Aquilo parece ser só a capa, e qualquer um pode meter uma dessa. Sei lá, falar que foi chamado pra um banquete federal pra ver uma princesa, por exemplo. Até ele mesmo faria algo daquilo. Do outro lado da linha, o cara manda o Prota prestar atenção. O conteúdo que tá dentro do bilhete vai se autodestruir em 5 segundos. Mas o Prota aparentemente nem liga. Só bloqueia o cara. Pois é, ele bloqueou o maluco. Mas pelo visto, a gente vai ir pra esse tal local secreto de despertados. O Prota tá lá. Dessa vez, um pouquinho diferente. Casacão amarelo e uma cartola na cabeça. E uma máscara como se fosse um sorriso. Claro que ele não é o único com essas máscaras bizarras. Todo mundo tá vestido assim, meio estranho. Tem um até que tá com cara de porco. O Prota, vendo isso tudo, acha que aquela palhaçada tá parecendo mais um figurino pra um assalto ao banco. Porque reunião secreta com roupa de macaco? Não faz muito sentido. Já na fila de entrada, os seguranças pedem o bilhete. Como pelo visto o nosso garoto não tem exatamente um bilhete e só sabia, na verdade, a localização do local, ele acaba percebendo que até o porteiro é um despertado de nível 3. Então ele vai precisar de uns truquezinhos pra conseguir entrar. Pra resolver a situação, ele começa a emanar uma aura de sombra. Claro que isso chamou a atenção de todo mundo. Os dois homens, no caso, os dois armários com roupa de raposa, pergunta quem é esse monstro que exala o cheiro da morte. O que alguém tão assustador tá fazendo num local tão simples como o mercado noturno? O Prota fica lá, parado, pensando que só queria fazer um mistério. Mas agora, soltando tanto poder sem querer, acabou virando o centro das atenções. Bom, parado na frente dos dois seguranças, o moleque avisa que sem querer acabou perdendo o convite. Os guardas tremendo na base, fala que ele pode entrar na hora. Pra que convite, meu camarada? Você provavelmente é o mais forte daqui. Vai lá, entra, vai. O Prota só estranha e pergunta se não vai ter fila. Mas o guardinha fala que, meu amigo, pra você, essa porta aqui não tá nem aberta, ela tá escancarada. Pode entrar lá, meu patrão, não se preocupe com fila não. Enquanto o guarda fica lá na porta comentando que o chefe vai adorar a visita que apareceu, o Prota pensa que realmente ter poder é outro nível. Até os porteiros marrentos às vezes ficam gente boa. Depois de andar pelo corredor, o moleque chega num pátio cheio de pessoas mascaradas. Lá tá sendo vendido de tudo. Itens exóticos, tapetes de chão. Na verdade, tá com uma carinha de feira hippie, mas não é exatamente hippie porque os itens são mágicos, né? Olhando pra um vendedor ali perto, o Prota percebe que os itens são bem interessantes. A gente tem uma espécie de cristal verde, uma pedra que brilha bastante. Tipo, bastante mesmo. O moleque pensa que aquilo ali é a verdadeira cara do mercado noturno. Realmente tem coisas bem interessantes. Um pouco mais pra frente da floresta de bambu, ele encontra outro vendedor. Esse tá vendendo itens diferentes. No tapete, a gente tem uma presa de javali selvagem. Ela serve mais pra fazer arma, mas também tem um outro item, o abutre de 3 cabeças. Serve muito pra fazer aquele tônico potente, sabe? Aquele tônico azulzinho. É, exatamente esse que você tá pensando. Claro que ele não serve só pra isso, mas se for usar nesse sentido, é papo de 10 horas seguidas, meu amigo, brincando. Mas enfim, o Prota percebe que aquelas coisas raras são vendidas ali como se fosse papel, mas como não é exatamente isso que ele veio procurar, o moleque continua andando. Perto dali, o moleque percebe que tem 2 pessoas cochichando pra não encarar ele, e até pra tomar cuidado. Se fizer isso, é capaz de
irritar os chefões. E escutando isso, o Luyo acaba se sentindo importante. A rapaziada simplesmente tá abrindo caminho pra ele. A única parte ruim disso é que ninguém chega perto. Assim vai ficar difícil de se enturmar. Mas não ligando muito, o moleque chega em outra barraca. Nessa barraca, a vendedora já tá chamando o prota de gato. Ela pergunta se ele não quer livros e poções. No tapete, a gente tem livros até que interessantes. Um deles é tipo Como Sobreviver na Selva 2.0. O moleque pensa que, querendo ou não, apesar do nome não ser também tão maravilhoso assim, isso é bem importante pra ele. O que ele precisa no momento é noção básica e como cultivar. O pior é que ele não pode simplesmente sair comprando. Ele não pode agir como um desesperado. Dessa vez ele vai precisar ser frio e calculista. Ainda negociando com a vendedora, o prota pergunta se aquilo é veneno de cadáver de 5 enterros. A vendedora diz que sim, é sim. Ela até conta as mortes horríveis de cada um. Até fala que aquilo transforma o corpo em uma bomba tóxica. Ela também avisa que se ele conseguir forçar o monstro de classe Estrela da Manhã a beber aquilo, o bicho vai sofrer. Tipo, sofrer muito. Mas o prota pensa que dar aquilo pro monstro da classe Estrela da Manhã é basicamente impossível. Me diga aí como é que tu vai convencer aquela criatura a beber isso? Sendo assim, ele diz pra vendedora que o item até que é bom, mas difícil demais de usar. Então, como ele não vai levar, ela pode embrulhar todos os livros que tem ali pra ele. Com certeza isso vai ser bem mais interessante. A vendedora estranha o pedido do prota e pergunta se aquilo ali é algum material escolar pro filho dele. Mas enfim, é ele que sabe. O custo dessa brincadeira vai ser uma moeda espiritual. Assim que escuta essa história de moeda espiritual, o prota trava. Como é essa moeda que ele nunca viu na vida, rapaz? Vendo que o moleque deu uma travada, a vendedora explica que são 13 volumes copiados à mão por ela, fora as anotações que ela fez no próprio livro. Então, com certeza, eles valem esse preço. A rapaziada que tá ali atrás começa a ver a cena e também começa a zoar o prota, chamando ele de pão duro, mão de vaca miserável, rapaz. O moleque não vai pagar, vai ficar de graça falando que a carteira tá em casa. Mas é aí que do nada, um cara com máscara de macaco simplesmente surge, chamando todo mundo de burro, dizendo que o prota, na verdade, é duas faces. Tá todo mundo sendo enganado. Esse cara aí, na verdade, é um intruso, com um sorriso meio estranho. O mamaco manda o prota tirar o manto. Se ele não tirar, vai levar aquela surra de porteiro gostosa, então é melhor ele obedecer. O protinha encara o sujeito e pergunta se isso é uma ameaça. O mamaco diz que não, aquilo só é a pura verdade. O prota só para um pouquinho e fala: seu tolo insolente. Rapaz, essa fala deixou o moleque puto pra caramba. Ele simplesmente começa a soltar toda a sua aura. Papo de 5 segundos depois, o mamaco já tá travado no ar e preso nos tentáculos. Ele começa a entrar em pânico. O que ele vê não pode ser real. Ele já não tá vendo mais o prota, meu amigo, e sim uma criatura bizarra formada por sombras. Mas como o prota só quer dar uma lição e não acabar com o cara, ele acaba soltando o otário no chão. A rapaziada que tá ao redor até começa a rir da cara do macaco, dizendo que ele tava gastando, zoando pra caramba, mas agora foi arremessado de bunda no chão, agora caído e humilhado. O mamaco começa a xingar o prota de miserável desgraçado. Ele aponta pro prota e diz que é irmão do Shuji Jou. Eu nem sei dizer isso aqui porque tá bem baralhado, isso aqui é difícil de falar. Mas enfim, ele tá dizendo que o irmão dele vai voltar e vai cobrar essa conta. Só que essa história de cobrar conta não foi algo muito legal de se falar. A Tramontina já passou no braço do garoto, que agora tá gritando, reclamando que tá doendo pra caramba. O prota, com a sua criatura das sombras, diz que não vai aturar esse papinho furado. A multidão, vendo aquela sombra, começa a ficar em choque, se perguntando se aquilo é um demônio. Outro até comenta que a família Shu com certeza mexeu com o cara errado. É aí que dois homens com máscara de raposa aparecem, empurrando todo mundo. Chegando à frente, eles param e começam a analisar o prota. O de cabelinho branco entende que aquilo na verdade não é um demônio, e sim uma sombra. Ele acha isso tudo bem interessante. A vendedora, com um pouquinho de medo, na verdade bastante medo, pergunta o que o prota quer, dizendo que aquilo são só livros copiados à mão. Ela até diz que ele pode muito bem levar os livros, mas o corpo dela tá fora de cogitação. O prota olha pra garota, imaginando uma tábua de passar roupa. Ele fala que com esse físico de placa de aço, não interessa muito ele não, obrigado. Jogando um dos materiais que ele tinha no tapete, o garoto pergunta se aquilo serve pra pagar a conta. A garota, quando vê o item, meu amigo, chega a baba, dizendo que aquilo ali mais que paga a conta, um saco de veneno de aranha completo. Isso aí, pra atirar, meu amigo, só fazendo uma cirurgia extremamente perfeita. O prota deve ser alguém muito técnico. A vendedora explica que um incompleto já vale 10 mil moedas. Um intacto como aquele, semana passada foi vendido no leilão por 100 mil moedas. O prota fica surpreso e pergunta pra ela se realmente vale tanto assim, se realmente vale o que ela tá falando. Então sua habilidade de extração é realmente uma mina de ouro. Mas sendo assim, o moleque pergunta se isso aí cobre o prejuízo que teve. A vendedora diz que aquilo ali mais que paga a conta. Mas, por favor, ele deve pegar de volta. Aquilo ali é coisa demais, ela só queria uma moedinha de ouro. Mas o prota, meio que suando um pouco frio, pensa que ele só deu aquilo ali porque ele tá liso sem dinheiro. Se a garota não fosse tão teimosa, o desenrolar seria perfeito. Ela ficava com o saco e ele com os livros.
Mas como o moleque é cheio de lábia, malandro e sagaz, ele diz que ela pode ficar com o item. Ela, pelo visto, é bem divertida, então tudo bem, pode ficar. Porém, claro, depois ele vai voltar pra cobrar um favorzinho, beleza? Com essa história de favorzinho, na hora a garota já começa a pensar besteira. O Protinha manda ela parar de história, minha amiga. Eu só gosto de gente da minha idade. Você tá ficando maluca? Não entende as coisas errado, não. A garota, que a gente descobre que finalmente se chama Shu Xiaoqing, aceita o negócio e entrega pra ele um cartão de visita feito à mão. Mas é aí que, de repente, uma outra tropa aparece. O líder, com cara de marra, manda todo mundo sair da frente. A vendedora, vendo aquela tropa chegando, fala que aquele é o Shu Jiuzhou. É melhor o Prota correr pro centro, que é mais seguro. O Prota pergunta se essa família Shu realmente é isso tudo mesmo. A garota explica pra ele que esse tal de Shu despertou tarde, mas agora que tá no nível 9, ele tá voando. Fora que o avô desse maldito é quase uma lenda. É melhor de fato ele ir agora, porque senão vai se dar muito mal. Mas o Prota, meio debochado, fala pra ela que, pô, 2 pessoas de nível 9? É isso, essa tal grande família? Nisso, mais 2 servos das sombras aparecem tentando cercar a garota. Quer dizer, cercar pra proteger dessa vez. Ela grita assustado pro Prota não fazer isso, até chamando ele de irmão mais velho, por mais que esteja protegida. Ela implora, pedindo pro garoto ir embora, mas o Prota só ri. Ele pergunta, desde quando eu sou teu irmão mais velho, minha amiga? Fora que no final das contas, tu só é uma interesseira. A gente vê que o Mamaco ainda tá lá, sangrando pra caramba e jogado no chão. Ele pede pro seu irmãozinho Shu vingar o que fizeram com ele. O Shu manda o moleque calar a boca, dizendo que não precisa avisar. Ele já tá vendo a bagunça que tá acontecendo, encarando o Prota. O Shu diz que é bastante corajoso da parte dele ferir um membro da família, mas tudo bem, essa foi sua escolha, então agora ele vai ter que pagar caro. O único problema é que quando ele olha e vê a aura do Prota, meu amigo, nem sinal de Wi-Fi tá passando mais no buraco mais escuro desse cara. O Shu, irritado pra caramba com a cagada que seu irmão fez, simplesmente dá-lhe um golpe na nuca dele pra ele parar de ser besta. O mano Mamaco simplesmente apaga na hora, caindo de cara no chão, de uma forma bem rápida. O Shu se ajoelha na frente do Prota, dizendo que falhou na educação de casa, mas tudo bem, ele já puniu seu irmão e implora por perdão. Realmente não diz mais nada pra tentar aliviar a pressão. O Shu jura que não queria ofender a liagem cortadora de sombras e oferece 1000 moedas de ouro como forma de agradecimento, quer dizer, como forma de não tomar uma coça bem dada, com aquele sorriso macabro da sua máscara. O Prota diz que tudo bem, mas ele espera que isso sirva de lição. Desesperado e correndo, o Shu finalmente se despede e o Prota diz que tudo bem, mas é melhor ele sumir dali. Enquanto fogem, um capanga vestido de palhaço pergunta por que o seu chefe bateu no seu irmão. O Shu responde que na verdade eles escaparam de uma armadilha dessa tal linhagem, com uma cara de que não tá entendendo nada. O palhaço repete o nome dessa linhagem. O Shu então explica pra ele que essa galera usa sombras pra fazer sentinelas assassinos e que são muito, mas muito perigosos. Só de se lembrar, o maluco até arrepia. Ele explica também que tem uma organização chamada Mão Escarlate. É uma organização gigantesca de assassinos, e esses assassinos apagam até mesmo gente de alto nível. Basicamente, essa linhagem tá no topo da cadeia alimentar. Pra fazer um sentinela, custa uma fortuna de energia, e que mesmo a elite, no final das contas, só tem um. Mas se eles repararam direito, aquele maldito tinha vários, tava ostentando por aí. Essa é a maior prova que aquele cara, na verdade, era um monstro, porque no final das contas, ele tinha 3. Graças a Deus, ele tinha viajado e aprendido sobre isso, porque senão, a família já não estaria mais existindo. Pensando no futuro, o Shu começa a entrar em pânico, dizendo que vai renunciar pra salvar a própria pele. Os subordinados dele gritam que nem pensar. Ele tá maluco? Se ele fizer isso, a família vai virar pó. Mas de volta à floresta, o Prota vê que não tem mais nada pra saquear. O entretenimento da noite seria aquele tal de Shu, mas o maldito fugiu sem brigar e estragou a sua diversão. A Xiaoqing tá até agora chocada que até a família Shu simplesmente fugiu com o rabo entre as pernas. Ela agora não consegue nem imaginar a quantidade de poder que o Prota tem. Chamando a atenção do Prota, um careca avisa que o chefão do mercado queria trocar uma ideia com ele. O Prota diz que tudo bem, ele não tem nada contra isso, ele vai de boa. A Xiaoqing já começa a correr dizendo que vai junto também de penetra. No meio da muvuca, um chifrudo comenta que o cara de amarelo tem uma pressão absurda que até falta ar. É até surpreendente que num lugar como aquele tem alguém com energia tão sombria e pesada assim. É aí que o maluquinho, o cara de rato, fala que tem uma ideia. Que tal chamar esse cara de Rei de Túnica Amarela? O chifrudo fala que o apelido é perfeito. É, bastante legal. Depois de um tempo, o Prota e a rapaziada já tá chegando num casarão. O careca avisa que seu senhor tá lá dentro, esperando por ele. Chegando lá, o Prota vê que tem 3 pessoas sentadas. A pessoa que supostamente é o chefão daquela parada toda começa a encarar o Prota. Na verdade, ele tá tentando escanear, mas o garoto tá percebendo muito bem o que esse safado tá fazendo. Como o nosso garoto não é bobo, ele ativa a habilidade Abrigo do Tempo. Ativando essa habilidade, uma espécie de relógio aparece no punho do Prota, e de dentro desse relógio se materializa um inseto brilhante. Aparentemente
repente, nos olhos daquela criatura, a gente vê vários acontecimentos do passado, até mesmo aquela confusão com a família Shu no centro do relógio maior. Aparentemente, o prota começa a intensificar a habilidade. O chefão, que na verdade eu já acho que não é o chefão, começa a entrar em choque. Quando ele se vê, é tarde demais, a sua mente já tá toda bagunçada. O cara fica num lugar completamente estranho, desesperado. Ele começa a gritar pra si mesmo que precisa sair daquele pesadelo. Porém, quando ele volta à realidade, já tá cuspindo o famoso ketchup. Só com essa pequena demonstração, o moleque fica completamente atordoado e cuspindo bastante sangue. Quem fica pistola com isso é o fortão. Ele vira pro prota e pergunta se ele ousa atacar o seu mestre. Sem pensar duas vezes, ele já pula pra cair na porradaria. Mas o seu mestre se recompõe e manda o maldito parar o ataque. Esse tal chefe levanta, juntando as suas mãos. Ele se apresenta como Li Sheng, da Divisão Especial Federal. O polícia começa a pedir perdão e desculpas pro prota. Pede até pra ele não levar pro coração. Como compensação, ele promete dar uma moral pro prota e compartilhar tudo o que sabe. Um outro cara, que se chama Ma Yang, dá as boas-vindas ao prota ao mercado noturno e diz que, se ele souber alguma novidade sobre o tesouro que ele tá procurando, com certeza ele vai avisar o mascarado na hora. O prota só concorda, mas por dentro tá perdido pra caramba também. Ele nem sabe que tal tesouro é esse que eles estão falando. O que ele tá procurando que ele mesmo não sabe. A Shu King ali atrás então se vira pro prota e pergunta: chefinho, que tesouro é esse, hein? O Ma Yang, claro, estranha a pergunta dela, mas o prota, por outro lado, acha perfeito o momento. Ele finalmente achou uma porta-voz ideal pra essa parada. O prota então diz: explica pra minha subordinada aí o que é o tesouro que eu quero, vai? O Ma Yang fica um pouco bolado com a situação, achando estranho um figurão como ele compartilhar segredos com uma garotinha aleatória. Será que ela seria algum prodígio escondido? Um prodígio que ele tem como subordinado? Bom, com todo mundo indo se sentar na mesa, agora digamos que a garota faz parte da rodinha. O Ma Yang então começa a história, dizendo que essa confusão começou há um mês atrás, quando os ladrões de olhos humanos roubaram uma caravana. A garota reconhece na hora esses tais ladrões de olhos humanos. O homem fica surpreso com ela reconhecendo, mas a garota diz que conhece sim. Ela até explica que primeiro, eles eram bandidos comuns, mas aí veio um líder e fez um pacto com um deus maligno. O resultado foi algo esperado de quando você faz um pacto com um deus desse. Eles viraram homens cheios de olhos no rosto. Esses malucos até ganham uma longa vida, mas em compensação, por conta da maldição, eles precisam comer olhos frescos da própria espécie quase todo dia. Se não fizer isso, basicamente o corpo apodrece. Mas calma, que a situação não para por aí. Quanto mais olhos eles comem, mais fortes ficam. É por isso que esses malditos atacam cidades em bando. Praticamente viraram um pesadelo para a humanidade. O Ma Yang, que conhece bem a história, fica revoltado, falando que esses malditos têm que ir direto pra cadeia. Cadeia o caramba, direto pro inferno. Não só porque atacaram a humanidade, mas sim por conta que atacaram as próprias caravanas dele. Eles basicamente cegaram toda a tripulação, acabaram e estragaram com a vida de muita gente. O Li Sheng concorda que realmente eles têm que sumir. Mas calma, que tem um problema maior no meio disso tudo. Entre as coisas roubadas, tinha um ovo de dragão. Rapaz, escutando isso, nosso garoto quase cai da cadeira. Um ovo de dragão, praticamente é uma coisa de outro mundo. Aquilo ali deve valer uma fortuna absurda. Ele então pergunta como é que os caras conseguiram isso sem virar churrasco de dragão. No final das contas, se você roubar esse tipo de coisa, é basicamente você pedir pra ser caçado por um exército de lagartos gigantes. No caso, dragões. O Li Sheng então explica que não é um sangue puro, no caso um dragão de fato, e sim um mestiço, fruto de um dragão com outra criatura. O prota na hora acha que é um dragão rejeitado, mas o Li Sheng avisa que é melhor não subestimar. O pai dessa brincadeirinha ali é um dragão da classe Lua Radiante. Como ele sentiu o poder do prota, ele acha que só alguém do mesmo nível, no caso Lua Radiante, pode lidar com isso. O prota pensa que na verdade, poxa, ele só mostrou o seu gafanhoto, nem foi todo o poder dele. Pois é, ele tá falando isso mesmo que agora ele tá arrogante pra caramba. Na verdade, esse moleque sempre foi meio arrogante, né, desde o início, sendo que acabou de ganhar uns poderzinhos. Quem fica impressionada com isso tudo é a nossa Shu King. Escutando o cara falar do prota, ela já pensa que ele deve ser um ser divino do romance que ela tanto sonhou. Esse vai ser o homem que vai mudar a vida dela pra sempre. Imaginação tá indo longe, hein, minha amiga? O Li Sheng volta a comentar que a sua caravana deu muito mole de transportar o ovo do dragão sem proteção. Pra piorar a situação, eles deram de cara exatamente com esses ladrões. Ele até explica que a única sobrevivente teve os olhos também arrancados, óbvio. Ela só escapou porque fingiu que tava, falecida. Mas logo em seguida também espalhou isso pra todo mundo pra ver se atraía gente forte pra vingar eles. Mas com certeza, esses ladrões são bastante espertos. Com certeza tem um maldito de dentro passando as informações. Só assim faz sentido. É por isso que ele veio direto pedir ajuda pro Ma Yang. No caso, o Ma Yang vai ser o homem que vai investigar os desaparecidos na região. Escutando isso tudo, vocês acham o quê? Que o prota tá pensando em ajudar? Não, claro, ele até tá pensando em ajudar, mas ele também não vai dar bobeira e deixar o ovo de dragão passar. Ele quer aquela criaturinha ali pra ele. Já imaginou quão forte ele ficaria? O moleque é teimoso
imagina montado no dragão voando pra caramba. O moleque então pergunta sobre as vítimas e o Li Shang comenta que foram quase 100. O líder dos dragões deve ter comido olhos pra caramba. Agora ele já deve estar no nível estrela da manhã. Mas claro, isso pro Prota vai ser fichinha. Ele até completa dizendo que se a notícia se espalhar, somente a elite vai aparecer. O Prota começa a fingir costume, mas por dentro ele se pergunta quem esses caras estão achando que ele é. Um deus? No final das contas, todo mundo ali parece um monstro e não só ele. O moleque até reflete que tá sendo tratado bem pra caramba, mas no final das contas, ele nem sabe se aguentaria um soco direto de alguém dali. Imagina só se essa rapaziada descobre a verdade. O Mano Shang comenta que por dentro ele tá todo quebrado. O ovo que ele tanto queria é pra se curar e avançar de nível. É que tipo assim, ele tá simplesmente com 200 anos e tá dizendo que tá quase com um pé na cova. O miserável tá com 200 anos e acha que viveu pouco. O seu guarda até tenta dar uma moral. Como ele vê que o mestre fica meio triste falando disso, ele diz que vai achar outro tesouro pro seu mestre conseguir viver. O Mano Shang diz que é impossível. Itens que são verdadeiramente bons são vigiados por monstros. E de tanta tentativa, digamos que ele já perdeu a esperança. O Prota, vendo a situação, começa a soltar uma frase meio filosófica sobre o nada e o tudo. Só que o Shang não entende muito bem. Na verdade, ele fica muito confuso. De cara, ele não entende muito bem esse tal conselho. Mas depois de repetir a frase algumas vezes na cabeça, parece que uma lâmpada acende no seu cérebro. De repente, o cara simplesmente explode de energia. Acreditem se quiser, mas só com isso, só com a frase do Prota, o maldito subiu de nível. No meio dessa ventania sombria, o cara começa a gritar de forma desesperada. O urso, tentando segurar o seu mestre, grita perguntando pro Prota o que diabos ele fez com o seu velho. O maldito do Prota, em vez de falar alguma coisa, na verdade, só começa a rir, deixando o cara bem mais irritado. Mas por dentro, nosso garoto pensa, eu sei lá o que eu fiz. Eu só falei algumas paradas pra consolar e do nada aconteceu isso. Na verdade, esse velho é muito teimoso. Ele poderia usar a tecnologia moderna pra simplesmente viver mais. Calma lá, que se vocês acharam que acabou, não acabou não, meu amigo. O cara tá lá gritando e sofrendo com energia. Mas depois de tudo se acalmar, o Li Shang finalmente sorri. Ele entendeu o ciclo da vida e alcançou a tal iluminação espiritual. A Shu King fica empolgada vendo tudo que aconteceu, enquanto o Protinha fica lá, indignado. Nesse curto período de tempo, ele usou a sua habilidade pra ler o livro, mas no final das contas não conseguiu nada não. Enquanto esse cara, com uma frasezinha que ele falou, simplesmente virou um santo. Do lado de fora, a rapaziada tá lá, sentindo o tremor. Até acho que algum tesouro tá nascendo. Um maluco que tá no celular até começa a gravar, todo feliz, dizendo que vai esfregar aquilo na cara dos inimigos. De volta à mesa, agora finalmente a paz reina. A única diferença é que o Li Shang tá brilhando igual lâmpada nova, mas pelo visto, pra não ficar brilhando igual uma lamparina, ele começa a tentar controlar aquele brilho. Quem gostou bastante disso é seu guarda-costa, que vê que seu chefe tá novinho em folha, e dessa vez, mais forte que antes. Ele então se joga no chão e começa a bater a cabeça pro Prota. Ele pede perdão por ter sido cego e diz que aceita qualquer punição. O Prota fala pra ele que já tá tudo bem. Tá tranquilo, meu patrão, levanta aí, sem drama. O Li Shang também se levanta, elogiando o Prota. Ele diz que as habilidades do nosso garoto é tão extraordinária que ele percebeu o seu problema na hora. O maluco então agradece, dizendo que sem a ajuda do Prota, ele estaria com certeza bem lascado. Fazendo pouco caso naquele fingimento, o Prota diz que não foi nada demais, só uma dica boba. O Li Shang então diz que quer seguir o Prota pro resto da vida, pra conseguir ouvir essas dicas boas. Mas o nosso garoto só pensa, sai pra lá, velho pude. Tu já viveu 200 anos, quer fazer o que do meu lado? Quem é que quer andar com um velho caduca? Depois disso, a conversa durou tanto que já tá começando a amanhecer. O Prota diz que, bem, já deu seu horário, ele vai indo porque já tá de manhã, né? O Li Shang se oferece pra acompanhar, mas o Prota diz que não precisa não, eu tô bem. O Mano Branquinho fica meio decepcionado com isso, né? Ele queria passar mais tempo, digamos que com seu mestre, mas fazer o quê? Tá tudo bem. Antes do Prota partir, o Shang entrega o seu cartão e avisa que qualquer coisa pode chamar que ele tá à disposição. O Mano Ma também não fica pra trás e se oferece, dizendo que tá à disposição pra qualquer coisa que ele precise. A nossa garotinha também fala que tá devendo uma grana preta pro Prota. Então, quando ele precisar, é só ligar ou aparecer pra cobrar. O Prota se vira pra garota e pensa, beleza, eu realmente vou ter que ir, porque se tu for lá em casa vai ficar bem complicado. Ainda mais com essa roupa chamativa pra caramba. Dando tchau pra todo mundo, nosso garoto vai embora, querendo chegar em casa logo. O garoto sai do subterrâneo e começa a pular pra lá e pra cá pra ver se chega mais rápido. Depois de um tempo, ele finalmente chega em casa. Agora que tá no seu cafofo, a primeira coisa que ele faz é tirar aquela maldita máscara e aquele jaleco amarelo. Agora que tá sem um disfarce, o moleque se gaba da sua atuação perfeita. Ele até diz que dessa vez foi bem pra caramba. Essa atuação foi digna de um Oscar. O moleque até diz que a Globo tá desperdiçando um talento grande. Segurando os cartões, ele planeja então o seu próximo passo: criar uma persona poderosa e a sua identidade real fica só nos bastidores. A partir de agora, ele, Lu Yu, vai entrar no mundo dos despertados, mas fingindo ser apenas um novato.
quarto, sentadinho no sofá, ele fica cercado pelas suas sombras e começa a distribuir as suas ordens. O moleque fala pra elas que os ladrões precisam de olhos frescos, então não devem estar muito longe. Ele então manda os seus servos patrulharem a cidade, e se virem alguma coisa, é pra avisar na hora. As suas sombras concordam com a ordem, mas antes de ir, deixa os livros que o prota pegou lá no mercado. O Luyu então pega um desses livros. O seu objetivo é simples, o mesmo de antes, virar um estudioso do mundo dos despertados, lendo o livro. O moleque sorri por finalmente estar entendendo como é que essa bagunça funciona. Uma das coisas que ele aprende é que a espiritualidade é a mistura de alma, corpo e mente. Esse é o combustível da galera poderosa. O livro diz que tem energia até mesmo numa folha de grama, mas só quem tem muita energia mesmo consegue despertar de verdade. No livro também fala que as escolas vigiam os alunos para ver se acham quem desperta. Isso pro Prota é uma notícia muito boa, porque quando ele entrar na escola, é só ele ficar de boa esperando ser notado. No livro também fala que os ancestrais criaram a lei do despertar e rituais para deixar a galera mais forte, transformando a humanidade de presas a caçadores de demônio. O ritual é a base de tudo. É ele que decide quem pode ou não pode treinar. O segredo tá no diagrama de visualização, onde quanto mais complexo o desenho, mais forte fica o efeito. Tipo você baixar um arquivo em 4K, saca? Então é basicamente isso aí. Os despertados costumam usar a imaginação para afiar a sua espiritualidade, transformando basicamente tudo num ponto de luz para subir de nível. Depois, a missão é expandir esse ponto até virar uma lua brilhante e condensar isso tudo numa sombra virtual para uso próprio. Mas que fique claro e o papo bem reto, você não pode ter o olho maior do que a barriga. Se um novato tentar visualizar o sol ou a lua logo de cara, a alma dele não vai aguentar a pressão e o resultado vai ser um estrago. Claro que não para por aí. Usar monstros muito poderosos ou seres malignos, até mesmo deuses malignos como referência, é pedir pra dar ruim. O poder deles também é demais pra quem tá começando. Enfim, se tu tá começando, tem que começar pelo basiquinho, arroz e feijão. Se inventar moda, Jesus te espera. Sabendo disso tudo, agora o Luyu começa a desconfiar que é por isso que ninguém pode encarar esses monstros de cara. Se você encara essas criaturas diretamente, é um risco muito grande. Um risco que digamos que ele correu. O que deixa o Prota mais revoltado é aonde ele vai conseguir essa praga desses diagramas, já que pra conseguir um, ele vai ter que vender um rim, já que não tem outro jeito. O moleque decide dar uma chance e conferir a primeira edição do livro que ele tem em mãos, e assim que pega o livro, ele fica impressionado com a simplicidade tosca do diagrama. Ele imaginava que a diferença entre os métodos seria tipo comprar aquele Nokia tijolão e um celular moderno, papo de iPhone 17, sabe? Ele imaginava que a diferença entre os métodos seria tipo comprar aquele Nokia tijolão e um celular moderno, papo de iPhone 17, sabe? O Luyu então para pra pensar e vê que a primeira edição da Lei do Despertar Espiritual tem, digamos que o seu valor. Por ser um método original, ele roda liso com qualquer outro ritual. Então primeiro, ele vai aprender esse basiquinho e depois troca por algo mais potente. Lendo mais um pouco, ele nota que a tal solução comum é simples até demais e cheia de buracos. As grandes organizações cortaram parte do manual de propósito, só pra ninguém ficar forte demais sem a permissão deles. O problema agora é, como é que ele vai treinar com esse manual que tá incompleto? Ele até pensa em chegar no Mano Li Sheng e pedir pra desenrolar aquele método Yin e Yang, mas será que eles realmente entregariam algo tão valioso? Não. De cara, o moleque já descarta essa possibilidade. Isso é algo impossível. E mesmo se desse, o método deles deve ser bastante fraco. Então ele vai por si próprio, fazendo o básico pra fazer bem feito. Em vez de se arriscar, ele vai no padrão, na tal lei do despertar espiritual. O moleque reflete que já que o método aceita qualquer imagem, qual ele deveria usar? Será que os seus servos? Pode ser o Shao Ki ou talvez o Shao Ba? Não, melhor não. Apesar de leais, o potencial deles pra isso é bem baixo. Poxa, se ele tivesse dominado aquele deus maligno, a história seria outra. Mas é melhor ele nem começar a imaginar aquela figura, porque é melhor não brincar com fogo. Vai que sem querer a mente dele é invadida de novo. É melhor ele ir atrás de uma imagem mais pé no chão. Mesmo de olhos fechados, o moleque começa a rodar várias imagens. A gente tá falando de Buda, deuses barbudos, até dragões. O pior é que nada parece se encaixar. É aí que de repente dá um curto-circuito na cabeça do moleque e uma explosão de energia acontece. Isso deixa o moleque bastante assustado, sem entender o que realmente aconteceu. Ele começa a andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pelo visto, imaginar coisas aleatórias também não funciona. O moleque começa a pensar se existe de fato um ser poderoso que não vai fritar a cabeça dele. É aí que de repente o seu balãozinho aparece querendo atenção. O nosso garoto, que tá sem tempo, manda ele ralar que por enquanto ele não tá com tempo pra gracinha. Só que quando a sua mão chega perto do balão, um desenho complexo de energia começa a aparecer. Isso acabou dando ao Prota uma ideia bastante interessante. Pelo visto, o moleque finalmente matou a charada. Ele diz que o desenho no balão do medo não significa nada, mas como foi ele que criou, agora digamos que ela tem um propósito. O garoto finalmente achou o objeto de visualização perfeita, algo que vai o deixar mais
mais forte e não vai tentar matar ele. O melhor modelo pra se visualizar não é nada mais, nada menos que ele mesmo. Pois é, o moleque vai se visualizar já sentado no chão. O Luyu começa a meditar, parecendo aqueles monges do templo, de olhos fechados e focado no objetivo. A energia amarela começa a girar em torno dele, toda a energia ao redor começa a ser puxada pro seu corpo. De repente, o Luyu abre os olhos e fica meio que chateado. Ele reclama que o processo está lento demais. Será que isso é culpa do diagrama incompleto? Como ele precisa acelerar essa visualização? O garoto tem uma ideia. Sabe aquele saco que ele conseguiu lá da família Shu? Então, aquilo pode ser um ótimo energético pro treino. O moleque explica que pro povo despertado, essas moedas são pura energia de mineração. Elas não servem só para rituais, mas também funcionam como uma espécie de carregador portátil para repor a energia do corpo. O Prota sabe que aquele treininho que ele fez minutos atrás drenou bastante da sua energia, mas infelizmente agora não é hora de economizar. Então ele vai torrar tudo que tem ali. Cruzando as pernas de novo, o moleque volta a meditar. Algumas horas depois, o moleque abre os olhos com a certeza que dessa vez deu certo. Uma versão dele sombria se materializa. Essa é a prova viva de que realmente deu certo, com o seu modo Super Saiyajin desativado. O moleque fica todo orgulhoso do seu feito. Ele ainda de quebra sente uma vibe diferente no seu corpo. Até se pergunta se ganhou alguma habilidade divina sem querer por tabela. Bom, por enquanto, ele não vai escolher nenhum lado. Afinal de contas, seria meio que loucura ele se rebelar contra a própria imagem. Digamos que ele não pode escolher nada do tipo Deus maligno, fora que a imagem que ele criou é de um ser super poderoso. Junto com essa imagem, uma notificação também apareceu na mente dele, apresentando o diagrama de visualização regional, a mão do caos. Olhando para aquela mão gigante, o nosso garoto acaba ficando intrigado. Na palma da mão do caos, tem 3 pequenas luzes que estão flutuando. Só que reparando um pouco mais, o Prota percebe quem são. São os seus servos, o nosso mano Shao-Ki e a caçula que ainda nem nasceu, a Xiaoba. Pensativo, o moleque reflete que não queria visualizar o mundo inteiro sozinho. O moleque também saca que aquela mão do caos é só um pedaço do seu deus demônio. Se ele conseguir desbloquear o resto todo, o seu poder vai ser absurdo. Aproveitando que ele tá ali parado, por que não continuar upando? É aí que o moleque começa a upar desesperadamente. Ele simplesmente atravessa os 9 estágios do despertar como se fosse nada. Assim que chega no 9º estágio, ele sente um bloqueio. Calma que não é nenhum problema ou algo do tipo, mas sim uma trava de segurança do seu próprio corpo. Porque tipo assim, se tu passar dali, assim do nada, sem uma construção sólida, com certeza vai dar muito ruim. É aí que do nada, uma das suas sombras interrompe. O Prota então pergunta pra ele se tem alguma informação sobre os ladrões no capítulo seguinte. Mas ainda naquela história de ladrões, a gente já tá em outro lugar. Nosso Prota, ainda oculto, manda suas sombras destruírem todas as câmeras ao redor. Claro que na hora elas obedecem, lançando uma energiazinha estranha. Câmera por câmera começa a ser destruída. Bom, o primeiro passo para essa missão foi feito, caminhando bem tranquilo. O nosso Prota Luyu comenta que a prefeitura vai ter um trabalho muito grande para repor essas câmeras. Se o dano não fosse essencial pro plano, ele jamais teria coragem de quebrar algo assim. Até porque, né, é dinheiro saído de imposto, então não tem por que ele quebrar. Mas focando no objetivo, o nosso garoto pergunta pro seu subordinado aonde exatamente tá os sequestradores, apontando para um prédio, uma casa misteriosa logo à frente. A sombra se empolga. Ele fala pro Prota entregar a caixa de uma vez, mesmo desconfiado. O cara de rato começa a pegar o pacote. Ele achou que dessa vez tinha tirado sorte grande, tirou vantagem. Porém, assim que ele abre a embalagem, percebe que não tem coisa nenhuma dentro e começa a gritar com o Prota. Ele até pergunta se o moleque tá de brincadeira com a cara dele, mas o que ele não viu dentro da caixa era uma sombra. Ela chegou-lhe, Ave Maria, mas ela chegou-lhe pra dar logo no pescoço, meu amigo. Tudo bem que no pescoço não é uma das piores partes, né, mas pô, aí tá com um cara que, realmente doeu. Doeu tanto que o cara tá lá tentando parar o caldo vermelho, mas não vai conseguir não, meu amigo. Boa sorte e até a próxima vida. O Protinho então fala pro safado desbloquear o celular e mostrar todas as sujeiras que ele já fez. Mas se fosse eu, sei lá, no lugar desse cara, não, eu já tô indo de arrasta mesmo, pra que eu vou mostrar telefone? Ah, mas calma que faz sentido sim. Por mais que ele esteja tremendo de pavor, o bandido acaba pegando o aparelho, tentando ganhar mais um tempo de vida pro Prota não passar o sarrafo nele de uma vez. Por mais que ele esteja com rasgo no pescoço, sei lá, na cabeça dele dá pra sobreviver a isso. Só que assim que o nosso garoto pega o telefone, o que ele vê na tela é algo tão bizarro que deixa ele enjoado. O garoto até comenta como eles sentem prazer em torturar outras pessoas, como ele não tá nem aí pra desculpas, porque aquilo ali realmente não tem perdão. Ele dá a ordem final, é pra sombra sentar-lhe o sarrafo e acabar com o serviço. O bandido, vendo que a situação tá ficando ruim, até implora pela própria vida, mas é finalizado do mesmo jeito. Tempo depois, outro Jack sai da casa, reclamando da demora. Só que quando ele vê, meu amigo, seu coleguinha já foi, não vou nem dizer que arrasta, porque
o que o Prota fez aí, meu amigo, é papo de brincar de Lego e vir soltando peça por peça. Quando o cara quer tentar falar alguma coisa, o Prota só gritou: pega o Jack, pega o Jack. Aí não deu outra. A Sombra já veio dando uma sarrafada e acabando com a história. Então, o Luian avisa pras Sombras que ainda tem muito lixo pra limpar naquela noite, já que dentro do galpão abandonado tem várias crianças. No centro de tudo, existe uma pilastra de pedra estranha. Parece o ponto focal do ritual. Dois Jacks que estão ali perto conversam e reclamam que é um desperdício gastar recursos com meras crianças, mas o Ruivinho malicioso não tá nem aí. Ele só tá pensando na recompensa que vai ganhar quando esse trabalho acabar. Entretanto, o Grandão também não é muito diferente. Ele só quer saber de virar um despertado poderoso, usando a água benta do pessoal. Porém, a conversa é interrompida pelo nosso garoto. Ele surge das sombras, querendo mais detalhes desses planos. Claro que na hora, todo mundo vira pra ele desesperado. O Ruivo é o primeiro a puxar a nerfzinha pra dar-lhe um tec e descobrir quem é. É aquele velho dilema. Eu atiro primeiro e pergunto depois. Só que quando o maluco tava indo apontar pra direção do Prota, a Sombrinha já veio e deu aquela sarrafada na barriga. O moleque caiu longe, com uma porrada só, todo quebrado e rebentado. Percebendo que o moleque misterioso não tá pra brincadeira, o grandalhão tenta dar uma de João sem braço. Ele diz que tá tudo bem, sem treta, sem coisa alguma. O garoto pode ir lá, escolher um pirralho e ir embora. Isso caso seja filho dele, né? No entanto, o Luiu pergunta quem disse que ele vai salvar só um. O bandido tenta avisar pro garoto não tentar ser um herói. As crianças pertencem a um grupo mais perigoso da cidade. O nosso Prota pergunta: ah, é? Que bom! Aonde fica esse grupo que eu também quero conhecer? Sem responder, o cara começa a se transformar de um jeito bizarro. Observando a mutação de perto, o Prota percebe que aquilo é um ritual de baixo nível. Porém, como é de baixo nível, acaba fritando o cérebro do usuário. Basicamente transforma o cara em uma besta sem controle. Logo, esse camarada aí vai perder a sanidade. Aí, ó, foi só falar. Perdeu a sanidade. O maluco agora tá gritando pra todo lado, dizendo que vai afogar o Prota, vai pegar ele na porrada, vai quebrar ele no cacete. Ih, tá todo doido. Mas o nosso Prota, vendo aquelas gotas indo pra todo lado, começa a reparar nelas de uma forma curiosa. Mas deixa isso pra lá, porque o criminoso tá vindo na direção do Luiu. Ele diz que ninguém aguenta a investida dele. E com o Prota, não vai ser diferente. Mas claro que o nosso Protinha não vai ficar parado. Ele ativa a habilidade Fogo do Inferno, com o estalo do chicote batendo pra todo lado. Eu acho que o mutante nem se arriscou a tentar chegar mais perto. Ele simplesmente recuou. E foi o sensato, né? Porque uma chicotada dessa no lombo, meu amigo. Ah, me trazem até algumas memórias. O bandido, vendo a situação, começa a se vangloriar. Ele diz que essa habilidade do Prota foi muito boa. Agora o seu líquido roxo, que contém veneno, vai entrar pro estado gasoso. E traduzindo, vai fazer uma fumaça venenosa. O Prota, na verdade, só ajudou ele. Entretanto, a tal fumaça tóxica não aparece em nenhum lugar. Na verdade, o Prota debocha da burrice dele. O idiota do vilão nem tá reparando na sua própria mão e tá contando vitória. Quando o vilão para pra prestar atenção na sua mão, meu amigo, ela já tá pegando fogo. Na hora ele se desespera e começa a balançar pra tentar apagar, mas não para, o fogo não para. Então, o nosso Prota manda ele abrir a boca de uma vez, perguntando aonde raios tá escondido esses tais ladrões. Ele precisa achar esses ladrões das sombras que ele tanto procura. Mas o mano Jack, que tá pegando bastante fogo, jura de pé junto que não sabe de nada. Desesperado, o sujeito começa até a gritar pedindo pra não ser morto. Ele tá pedindo pra que o Prota faça alguma coisa. Essas chamas negras estão derretendo o que sobrou da sua consciência, mas o Prota não faz nada. E logo, o bandido acaba virando estampa de camisa. O Prota começa a se perguntar se o cara só era um ignorante, ou realmente preferiu morrer do que falar. Mas é aí que o nosso garoto se lembra do Ruivo, e até diz pra ele parar de graça e fingir que bateu as botas. Ele tá vivendo e o Prota sabe disso. Se aproximando, ele diz pro Ruivo que se não quiser ter o mesmo destino, no caso, virar churrasquinho, é melhor ele começar a falar e falar bem. Com a cueca toda freada de medo, o maluco começa a chorar e dizer que vai contar tudinho. A única coisa que ele quer é que o nosso Prota mantenha o fogo do inferno longe. O Prota diz que tudo bem. O garoto deve dizer a localização exata de onde tá os bandidos das sombras. E é bom dizer logo porque a paciência dele tá acabando com essa tal enrolação. O Ruivinho comenta que ninguém ousa encontrar os ladrões de olhos, mas os parceiros atuais deles, esses sim, são o culto da escuridão primordial. Pode ir atrás desses safados que você acha o culto do olho. O Prota fica surpreso com isso, porque ele já ouviu esse nome antes. Ele já ouviu o nome desse bando de malucos alguma vez no passado. É aí que o Prota começa a se lembrar. Esse culto normalmente busca o silêncio eterno e
e a verdade absoluta. Eles servem a um deus bizarro da destruição. Dizem que a divindade deles é representada por uma chave de prata capaz de abrir portas lendárias. Porém, o conhecimento dela costuma levar o dono à loucura. Porém, embora pareçam pacíficos, esses retardados também estão querendo mergulhar o mundo todo em um breu total, questionando essa certeza do bandido. O prota pergunta como é que ele sabe que é esse culto. Será que foi só por causa de uma estátua simples? E afinal, pra que eles querem as crianças? O bandido jura que reconheceria qualquer um deles em qualquer lugar, já que, além da capa preta, todos os membros possuem cicatrizes vermelhas bizarras na mão direita. No entanto, antes que o informante pudesse falar mais alguma coisa, ele tomou-lhe uma sarrafada. É claro que o prota não ia deixar ele vivo. E pra apagar as evidências, o prota ainda tinha fogo no corpo. A única coisa que resta é o celular, que o prota também vai levar porque vai que alguém rastreia e manda reforços, né? Seria muito interessante, facilitaria a vida dele se mais pessoas chegassem. No entanto, ele acaba ouvindo um ruído estranho. O garoto percebeu que tem alguém ali tentando ocultar sua presença. Porém, os sentidos dele falaram mais forte. Imediatamente, o garoto coloca aquela máscara bizarra. Ele diz que quem tá ali provavelmente gosta de brincar com a presa até a morte. Mas uma voz feminina acaba vindo lá da entrada. A mulher diz que é uma pena receber uma avaliação tão ruim. Eles nem sequer se conheceram direito e ele já tá falando assim, aparecendo na frente do prota. A garota simplesmente dá um oi, olhando pro colar de chave no pescoço dela. Ou então talvez, sei lá, pro peito. O Luyu se pergunta se o culto da escuridão primordial já veio buscar as crianças. A mulher não entende nada, vendo o prota encarando, sei lá, o peito dela, né? Porque a chave não parece muito. Balançando o pingente na frente dele, ela pergunta brincando se o nosso garoto tá interessado naquele acessório e sem fazer cerimônia alguma, ela simplesmente arremessa a joia na direção dele e diz que agora aquele item é um presente dela. Mas claro que uma das sombras desconfia na hora e pega o item antes que possa chegar no prota. Poderia ser muito bem uma bomba, um veneno, ou uma lança que sai ali do nada e atravessa o peito do prota. Poderia ser tanta coisa. Sorte que a sombrinha tava de prontidão. O Luyu dá uma analisada naquele objeto e fica até aliviado, percebendo que é só uma chave. Realmente não tem nenhuma maldição ou armadilha mágica. No entanto, a garota fica surpresa ao ver o subordinado do prota. Ele conseguiu criar um servo tão puro e fixo mesmo na forma humana. Porém, o prota pergunta se a garota pertence ao culto e ela diz que não. A idiota só achou o uniforme bonito, nocauteou um fiel e roubou a roupa, mostrando seu senso de moda meio peculiar. A garota explica que deu até um tapa no visual. Ela misturou acessórios de outras seitas pra deixar a roupa do culto mais bonitinha. O prota percebe que fudeu. Essa daí com certeza é doidinha da cabeça. Essa mulher só pode ser duas opções. Ou ela é completamente maluca, ou é uma guerreira muito poderosa, porque pra arrumar uma treta dessa, a garota misteriosa diz que o prota não precisa se preocupar. Ela tem nojo das coisas de homens, coisas que eu imagino o Bigulin, né? E diz que não vai machucar ele por enquanto. Na verdade, o que ela mais quer agora é descobrir qual rosto tá atrás daquela máscara estranha. A garota só é uma fofoqueira de plantão e quer saber quem é que tá por trás daquela máscara. Porém, quando ela ia chegar no prota, o garoto simplesmente sai da reta. Um moleque diz pra ela que é só um cara comum, que não tem nada de interessante pra mostrar. Mas tem outro detalhe bem importante. O garoto pergunta quem é a pessoa que tá observando eles dois ali na escuridão, caindo no truque mais antigo dos desenhos animados. A garota se vira e percebe que não tem ninguém, absolutamente ninguém ali. Mas quando ela olha pro prota de novo, o moleque simplesmente sumiu. Percebendo que o prota já foi embora, a garota também nota que uma das portas se abriu mais uma vez. É a equipe da divisão especial da polícia que finalmente surgiu. Assim que entram, ficam espantados com o que vem, vendo as crianças largadas no chão e a mulher com a roupa do culto. Na hora, os policiais começam a invocar o seu poder. Eles mandam a garota se afastar da vítima e se render imediatamente. A garota então percebe que foi usado pelo nosso prota. Ela foi usada pra levar a culpa naquela confusão, enquanto ele saía bem de fininho. Mas voltando pra polícia, imediatamente eles iniciam um ataque, mas ela não se abala nem um pouco. Na verdade, só aponta o seu dedo enquanto ativa uma habilidade. Criando dois vórtices gigantes de uma vez, ela suga toda a energia que estava vindo dos ataques. Os policiais então percebem que ela tem a habilidade de visual espacial de alto nível. Entretanto, a jovem começa a perguntar se os policiais realmente não vão acreditar, se ela só dizer que tá ali de passagem. Aquele BO ali não é dela. Isso deixa um dos policiais totalmente irritado com a desculpa, ainda mais com a sua parceira, que tá parecendo acreditar na história. Eu confesso que eu também não acreditaria muito nisso. A mulher tá na cena do crime, com uma roupa do culto suspeito, e tá dizendo que não é ela? Cadeia, meu amigo, pode levar. Mudando o tom de voz, a moça diz que foi abandonada por um homem, mas o policial continua sem acreditar nem um pouco nessa história. Já a sua parceira, ela tá acreditando completamente. A moça então aponta pros rastros de sombra no chão. Isso seria a prova do seu suposto ex-namorado.
namorado. Os oficiais então começam a mencionar um tal Rei de Amarelo, que causou um burburinho lá no mercado. A mulherzinha então diz que sim, é ele mesmo. Infelizmente, ela não pode revelar sua identidade, mas só deseja protegê-lo em silêncio. Sendo assim, ela pede para eles publicarem um aviso no jornal caso encontrem um homem mascarado. Entrando dentro do seu portal, ela simplesmente se despede, enquanto a outra oficial começa a prometer que vai ajudar na busca. Pena que o chefe dela não pensa igual, né? Então dá-lhe um mocão pra ela parar de ser besta. Como é que ela pode ser tão ingênua com uma suspeita? A garotinha reclama da falta de romance do seu primo. Sim, o oficial do lado é primo dela. Ela diz que o que falta na vida dele é amor. Os dois começam a comentar que a história da garota até que faz sentido. Se for ligar os pontos entre o Rei de Amarelo e aquele homem orgulhoso que ela mencionou, realmente faz bastante sentido. O oficial começa então a regalar o olho e pensar na possibilidade daquele mascarado ser um discípulo ou até mesmo um descendente direto de uma linhagem poderosa. Tremendo de pavor, ele começa a se perguntar se vai acabar morrendo por saber segredos demais. Mudando de lugar, a gente vê o nosso mano Luyu andando pelas ruas da cidade. Ele tá andando um pouquinho para organizar os seus pensamentos. Porém, ele para do nada e sente que tá sendo seguido por alguém. O garoto comenta que a velocidade da pessoa que tá vigiando ele é bem decepcionante. Então, por que do silêncio? Jogando o pingente, o Protinha provoca a pessoa escondida. Ele diz que já percebeu o truque do rastreamento naquele objeto desde cedo. É aí que a garota aparece e pega o colar. A nossa waifuzinha diz que o garoto é muito sem graça, sabe? Ele estragou a surpresa que ela planejou com tanto carinho e cuidado. No entanto, o mano Luyu rebate que esse clima dela, esse clima que ela tanto planejou, envolve feitiços e rastreamentos. Apesar de ser rastreamento bastante ruim, o garoto diz que esse tipo de tática realmente não vai funcionar com ele, mas foi uma boa tentativa. Pensando sozinho, o nosso garoto começa a achar graça da situação. Ele imagina que se ele continuasse olhando mais um pouquinho, ela daria até mesmo as suas roupas. Mas como ele não é tão galã assim, deixa quieto. A moça, mudando de assunto, pergunta se o Prota não quer uma mãozinha pra encontrar os ladrões das sombras. Tipo assim, ela tem uns contatos que podem ser até que bem úteis. Mantendo a guarda alta, o nosso Prota percebe que ela tá testando suas intenções. Ele decide continuar agindo com indiferença. É melhor não cair no joguinho de sedução dessa guria. A jovem, espertinha, então sugere que os dois vai pra um lugar mais reservado pra conversar com calma. Mas o Prota corta o barato dela na hora. Não vem com esse papinho de sedução pra cá não, minha amiga. Bem explosivo e direto, o nosso garoto manda real. Ele diz que é melhor ela falar logo o que sabe, ou então pode ir embora, antes que ele comece a perder a paciência. Com os olhos brilhando de empolgação, a garota começa a elogiar o nosso Prota. Ela pergunta se ele realmente teria coragem de deixar ela morrendo ali. O Luyu responde que o plano dela era óbvio demais, mas até comenta que até uma peça de xadrez pode ter seus planos e objetivos secretos. O engraçado é que até agora eu não sei que plano secreto é esse que ela tanto tem. A jovem confessa que realmente tá morrendo de vontade de espiar o que tá atrás daquela máscara, mas o Prota não quer saber de enrolação, meu amigo. Ele pergunta se ela vai abrir o bico de uma vez só, ou ele realmente pode ir embora pra dormir. A garota diz que calma, meu camarada, você tá com muita pressa. Se aproximando um pouco mais, a garota começa a falar sobre um ovo de dragão encontrado. Ela menciona que a linhagem materna dele realmente é muito especial. O garoto começa a pensar que a força da mãe dragão pode ser até superior à do pai, talvez de nível lua brilhante, mas observando o silêncio do nosso Protinha, a garota se questiona se o Prota achou a informação fraca demais, ou será que ele já sabia disso tudo antes? Então, para compensar, ela revela que a linhagem desse ovo envolve um ser de nível desconhecido. Ninguém ousa nomeá-lo por puro medo. O Prota até começa a pensar que esse dragão macho, de classe lua radiante, realmente é corajoso. Devia estar com muita testosterona pra dentro, meu amigo, porque ele encarou uma criatura de rank desconhecido. Isso sim é uma vontade de galar, meu amigo. É tipo um elefante, uma formiga fazendo algo indescritível. E tipo, depois disso nascer algo como uma formiga elefante. Completamente ridículo e estranho, não seria? O Prota pensa que não. Tem algo errado nisso tudo. E embora existências de rank desconhecido sejam inferiores a existências de rank proibido, eles ainda assim possuem fragmentos da autoridade divina. Qualquer envolvimento com esse tipo de coisa com certeza vai cheirar a conspiração. Em seguida, ele questiona a garota sobre a origem dessa fofoca. Ele pergunta como o grupo dela conseguiu descobrir detalhes tão específicos. Isso é algo secreto e perigoso. Então,
como? A garota só afirma que ela sabe de tudo isso porque viu com os próprios olhos. Além disso, ela descreve um dedo de uma divindade antiga. Ela carregava o poder abissal antes de ser devidamente selada. Ela conta que vigiava esse selo, até que chegou um dragão de nível lua radiante, invadiu o local proibido e roubou o objeto amaldiçoado. O dragão acabou sendo seduzido por aquele dedo e sacrificou a própria vida no ritual para gerar um ovo. Sim, para gerar um ovo. Mas a questão é que esse ovo serviria de receptáculo para uma reencarnação. O garoto começa a pensar em como um dragão macho conseguiu colocar um dedo para gerar um ovo. Aonde será que ele botou esse dedo? Bom, essa história tá estranha demais. É melhor deixar isso aí para descobrir em outro momento, né? Ou melhor, é melhor nem descobrir, deixa isso quieto. Continuando a história, essa mulher que até agora a gente não sabe o nome, diz que os caras do culto sombrio pegaram esse ovo para tentar fazer um ritual. Aí várias facções diferentes se meteram nesse rolo. Foi tanta traição que os membros entre si começaram a se trair e a situação entre eles meio que azedou. Por conta desse quebra-pau generalizado, um chefe ladrão aproveitou a chance para roubar o item. E assim que ele fez isso, ele se escondeu numa floresta cheia de neblina. Ninguém mais acha o cara, meu amigo. O Prota fica empolgado com a notícia. Esse detalhe foi muito importante porque agora ele tem finalmente uma direção para seguir, uma direção para encontrar o rastro do criminoso safado. Porém, o clima fica um pouco mais pesado quando a garota olha pro Prota e tenta entender o que é que ele tá pensando. O que ele tá planejando fazer a partir de agora? Mantendo a educação, a garota decide primeiro se apresentar. Mantendo uma pose formal, ela finalmente revela o seu nome, Shen Uyu. Claro que agora que ela se apresentou, ela também quer saber o nome do Prota. Qual o nome dele para essa missão? Sem saber o que responder, o Prota fica um pouco parado e pensativo. Ele então decide falar pra moça que seu nome é Yu Jian. Devolvendo os cumprimentos do Prota, ela avisa que quer logo um favorzinho, sabe? O Prota então diz que não é possível, que ela quer ajuda pra eliminar os ladrões e depois destruir aquele ovo de dragão. Mas ela diz que até parece que ela ia atrás daquele ovo. Ela guardou ele por anos. Fora que é claro que aquele ovo odeia ela até os ossos, né? Ela também diz que ele tá bem fraco agora, então não vai tomar a iniciativa de retaliar contra a sua organização. Mas isso não significa que ela sobreviveria se fosse lá tentar provocar ele. O Prota, sem entender, então pergunta o que é que ela tá procurando. Se não é ele, o que exatamente ela tá tentando fazer? A mulher diz que quer comprar um dos servos sombrios do garoto. E ela só quer o preço, porque ela vai pagar qualquer coisa. Vocês sabem como é que os Protas ficam quando escutam qualquer coisa, né? O Prota pergunta, como assim os servos sombrios? Por que ela não compra da seita sombria? E fora o que ela tá planejando fazer com eles? A garota diz que os servos sombrios da seita sombria são absurdamente caros. E eles o prendem com contrato de alma. Basicamente são valorizados demais. São como heranças inestimáveis. Traduzindo, eles não vendem pra pessoas de fora. É basicamente uma herança, papai. Mas o Prota, bom, o caso do Prota já é diferente. Ele tem 3 deles. Ele é basicamente um magnata entre os magnatas. Acontece que a garota também quer explorar uma zona bem perigosa. E ela precisa urgente de servos sombrios leais para explorar esse caminho. O Prota seria um candidato perfeito para isso. Quer dizer, um candidato para vender as sombras, né? O Prota então começa a pensar que para ele, o custo para criar servos sombrios é extremamente baixo. E conforme a sua força aumenta, ele vai poder criar mais e mais deles. Perder um realmente não é um problema muito grande. A questão é, se ele vender, será que não vai ter um impacto diretamente na sua alma? Ele deve vender ou não deve? Bom, tomando a sua decisão, ele diz que não tá à venda. A garota começa a chorar dizendo que é como esperado. Conseguir um servo sombrio realmente não é algo tão fácil. Ela diz que já que ele não quer vender, que tal eles fazerem uma parceria? Aquela zona perigosa que ela citou é o local de nascimento dos ladrões de olhos. Ele pode até obter a bênção da imortalidade lá. Mas o Prota fala que isso soa mais como uma maldição do que benefício. Mas enfim, ele pergunta onde fica esse lugar. Ela tenta desconversar, perguntando se o garoto ficou esperando por muito tempo. Mas o Prota só diz que ficou apenas no Distrito da Luz. Bem, essa parte aqui eu não entendi muito bem, mas vamos seguir pra ver se a gente entende. A garota diz que pensando nisso, nesse momento, ela se recusa a acreditar. Ela manda o Prota dizer direito e pergunta se ele realmente não tem permissão pra esperar ali. Convencida, ela começa a dizer que ele foi pego por ela de novo. Caso contrário, eles teriam enviado certos profissionais para lidar com ele de novo. Em que direção o destino da humanidade se move? E quem decide o destino da humanidade? É nessa hora que você pensa, Blade, eu não tô entendendo mais nada. Pois é, eu também não. Eu acho que essa mulher aí é meio doida da cabeça e tá meio que imitando uma peça. Até o Prota também não fica entendendo muita coisa. Ele só concorda e diz que tudo bem. A garota então também responde que depois que a escuridão descer, os inimigos também deveriam sentir esse tipo de dor. O Prota então fala pra ela que ela pode usar qualquer método que tiver pra contatá-los. Por enquanto, ele
vai se despedindo e vai ficando por ali. A garota diz que tudo bem, mas antes, será que ela pode dar um beijinho nele? O Prota pergunta como assim um beijo? E ainda mais sendo um beijo voador? Isso não é meio estranho? A garota então diz que vai fazer um anel pra ele. Ele não quer complicar as coisas, né? Fora que o beijo voador tem sentido, tem sua função. Você pode ganhar dinheiro com ele. O Prota diz que não quer saber negócio de beijo não, tá tudo bem, então ele já vai indo. A garota diz que tá bom, né, então. Logo em seguida, o garoto simplesmente some nas suas sombras. A garota, ficando sozinha, pensa que os dois ainda têm bastante coisa a fazer juntos. Isso vai ser no mínimo curioso. Útil, o rei da roupa amarela, quem ele pensa que é? Usando uma das suas habilidades, o bispo começa a invocar uma espécie de círculo mágico. O seu objetivo com essa habilidade é simples: ver com os próprios olhos. Quer citar o rei de roupa amarela a milhares de quilômetros de distância, onde está o bispo, uma criatura começa a aparecer entre as sombras. Essa criatura é totalmente controlada pelo bispo, e o safado ainda diz que é bom não encontrar o Prota, porque se encontrar, ele vai pagar caro. Essas 40 crianças vai custar bem caro pra ele. E reparem bem que esse bicho que o bispo tá controlando, meio que consegue caminhar numa espécie de espaço-tempo. Provavelmente é por ali que ele anda até conseguir encontrar a sua vítima. Olhando pro céu, aparentemente o Lord Lee consegue ver a criatura. Ele sente a aura, na verdade. Ele percebe que aquela aura é de um bispo das seitas das trevas. Até consegue perceber que o maldito avançou pra classe Lua Radiante. Porém, ali é o território da Federação. Ele jamais deveria ter sonhado em agir de forma tão imprudente. Enquanto isso, o bispo tá lá, andando pra caramba e pensando que vai encontrar o Prota logo logo. Mas é aí que algo amarelo no céu começa a chamar a sua atenção. Um gafanhoto. Um gafanhoto meio robótico, mas ainda assim um gafanhoto. O bispo fala que, na verdade, isso é bastante interessante. Ele quer ver do que realmente a pessoa é capaz. Porém, o seu ataque acaba não fazendo nada. Isso deixa o bispo indignado. Como é possível? Ele gastou o equivalente a 30 milhões de moedas espirituais. Como o rei do sobretudo amarelo ainda consegue conter esse ataque. O pior é que esse gafanhoto nem sequer é do Prota. Provavelmente é do Mestre Lee. Mas enfim, esse é um gafanhoto do tempo, de nível 2. Uma pessoa, através do gafanhoto, diz que muito obrigado e valeu. O banquete será por conta dele. O bispo fala pro gafanhoto para não ser subestimado. Ele começa então a ativar várias habilidades, uma delas sendo o mundo astral. Mas o gafanhoto, ele não liga muito não. Enquanto o gafanhotozinho foge pra caramba, o bispo fala que encontrou uma brecha e ainda avisa ao rei de amarelo que no final das contas, ele ainda vai ver através dele, no caso através do Prota. Mas é aí que do nada, algo chama a sua atenção. O cenário mudou. A criatura começa a se perguntar se aquilo ali é um mundo espiritual. Eu acho que realmente ele conseguiu ver através do Prota. Mas as coisas é bem diferente do que ele pensava. Não é o reino dos sonhos, igual acontece com outras pessoas. O bispo até começa a comentar que aquilo é um estado cinzento e primitivo. É até um tanto parecido com o retorno de todas as coisas ao Uno. Um lugar que aceita deles meio que utiliza, sabe? O bispo começa então a correr desesperado porque ele sabe que ali não tem tempo, direção, seres vivos ou até som existente. É como a origem descrita nos mitos de criação. Basicamente, o fim de todas as coisas. O bispo até se pergunta se aquilo é o lugar que sua seita tanto buscava. Um reino divino em específico. Mas se esse realmente for seu reino divino, então aonde está o seu Deus benfeitor? Gritando por todo canto, ele diz: benfeitor, estou indo te encontrar agora. Mas o que aparece, meus amigos, é outra coisa. Não parece ser muito benfeitor dele, não. Essa criatura misteriosa ainda diz que mortais não devem olhar diretamente para uma existência desconhecida. Como diz o manhwa, inominável. Na hora o bispo toma um susto e percebe que a porrada vai vir bonito. E o pior é que nem deu tempo dele fazer alguma coisa. Rapaz, agora voltando pro Prota, realmente o grilinho era dele. Eu achei que era do Mestre Lee lá, né, no caso o Lord Lee, mas não, é do Prota. Eu só não lembro quando foi que ele conseguiu esse inseto. Mas enfim, o garoto diz que essa foi por pouco. Ele quase deixou alguém aproveitar a brecha. Ainda bem que o seu novo bichinho acordou ele a tempo. Isso deu ao garoto a chance de ativar um modo de edição de monstro. Provavelmente esse grilo é a nova criaturinha que tava vindo, não é? Mas voltando ao bispo, o coitado tá lá falando que foi descuidado. Na verdade, o Prota é uma existência proibida. Mas voltando ao relógio em uns 2 minutos, a criatura ainda tava lá, no céu, fazendo sombra e medo na cidade. Um subordinado pergunta ao Lord Lee se não é melhor chamar reforços, mas houve um não imediatamente. Briga de peixe grande assim não dá pra
pra se meter quem ainda tá no começo, certo? Sem entender muito bem a lógica. O agente lembra que o Rei de Amarelo ainda é um novato, então duvida muito que ele aguente o tranco do bispo. Olhando pras estrelas, o Lord Lee garante que se ele ainda não tiver caduco, o combate já tá decidido. Sendo assim, os dois começam a observar para ver quem vai ganhar essa luta. Enquanto isso, correndo pelas ruas, a Shen começa a ficar com medo. Ela sabe que se o Rei de Amarelo não tiver uma carta na manga, o bispo, sendo o mestre da invocação, vai acabar com a raça dele. Mas olhando pela mira, ela dá o veredito. Infelizmente, ele já perdeu. Quer dizer, eu só não sei se ela tá falando do proto da criatura, né? Porque ela diz que, por mais que a criatura seja antiga, ela já foi derrotada uma vez. Ela não tem mais força pra resistir agora. Mas a garota já consegue prever que nos próximos dias vai chover de gente querendo ver o resto das relíquias que o rei vai deixar pra trás. Mas é aí que de repente o olho do monstro começa a ter um turbilhão de energia. Isso é um sinal claro que a casa caiu pro lado dele. Ele felizmente foi derrotado. Se desfazendo no ar, o bicho começa a gritar de pavor, percebendo que na verdade o inimigo é uma existência proibida, um verdadeiro tabu. O susto não é só da criatura, também é geral. Os 3 observadores, incluindo um cara meio que envolto em sombra, se assustam na hora. Impressionada, a Shen percebe que o sujeito, no caso nosso prota, é um deus vivo que cria o seu próprio reino por onde passa. Com ele do lado, essa viagem ao templo divino, tá garantida. Toda pensativa, ela fica pensando e matutando na cabeça como o Luyu conseguiu uma amizade tão poderosa assim. Pera aí, mas agora ela me confundiu. Será que ela tá achando que o nosso prota não é o Rei de Amarelo? É, realmente, porque ele também não tava com roupa de amarelo, só tava com a máscara, né? Faz sentido, garota, faz sentido. Quando você descobrir quem é o Rei de Amarelo, aí você vai se apaixonar. O Lord Lee, que também tava observando a cena, fica surpreendido com a bondade da entidade, porque querendo ou não, ajudou ele a evoluir assim de graça. Mas o que será que ela tanto buscava e busca em Hanzou? Se virando pro gerente, no caso o capitão, ele manda reunir a divisão especial para amanhã cedo. O Lorde tá decidido a encontrar quem herdou o lugar do Rei de Amarelo. Enquanto isso, perto do bispo todo rebentado, os seguidores começam a se perguntar se o mestre ainda tá inteiro. O bispo, ainda estribuchado no chão, mas ainda vivo, diz que é para marcar o Rei de Amarelo como perigo máximo e avisar pro Papa que o sujeito tem o poder de unir todas as coisas. Ele tá dizendo isso porque, querendo ou não, o cara tá cheio de mão no corpo. Inclusive essas mãos estão começando a atravessar o rosto dele. Daí em diante, a energia do prota começa a ficar mais intensa e as mãos que estão agarradas no corpo do bispo começam a enforcá-lo. O bispo fica desesperado com isso e simplesmente começa a correr o mais rápido possível dali. De joelhos, em frente à estátua de uma chave que a gente tinha comentado no passado, ele implora pro seu patrão celestial salvar sua pele pelo menos dessa vez. Essa maldição que tá no corpo dele tá consumindo tudo. Dito e feito, não é que esse deus dele realmente o curou? Sentindo o alívio bater no coração, o bispo percebe que vai ter que ficar intocado ali por um tempo, até conseguir se recuperar por completo. Mas mudando de cena e vendo o prota exatamente no mesmo lugar, quer dizer, voltando ao tempo atual, a gente vê o prota batendo papo com o gafanhoto. O prota tá perguntando pro bichinho se ele cresceu depois de comer aquele poder misterioso. A criatura, pelo visto, responde que sim. O prota até acha um pouco estranho, né, já que o sistema disse que ele ia demorar mais ou menos 1 ano pra virar adulto, deixando um pouquinho o inseto de lado. O prota aceita que realmente não dá pra entender tudo do mundo. A única coisa que ele sabe agora é que precisa ser mais cuidadoso pra ninguém descobrir quem ele é. Logo atrás, o nosso mano Balão finalmente aparece. Eu acho que o prota também fazia um tempo que não viu o Balão e o ovinho. O ovinho que eu achei que era do grilo, mas pelo visto não. Porém, com esse pequeno toque do prota, o Balão começa a voar por todo o quarto. E eu acho que isso tudo foi felicidade, porque já fazia um tempo que ele não recebia esse carinho do nosso garoto. Com o Balão se levantando, o prota diz pra ele parar de graça e fingir que tá morrendo. Se ele realmente fosse um matador ou algo do tipo, esse Balão já tinha virado estampa de camisa. Daí pra frente, o prota então começa a brincar com o Balão, enquanto isso o gafanhoto fica lá só analisando a situação. É bem estranho, né? Até porque eles estão segurando um ovo. Já imaginou esse ovo cair no chão? Inclusive, o gafanhoto começa a reparar bem no ovo. Sendo assim, ele dá um pulo direto em direção àquele objeto. O prota fica um pouco perdido, sem saber quais são os seus planos. O gafanhoto então começa a fazer alguma coisa. Eu só não sei se ele tá comendo ou cuspindo, mas é algo que o prota tomou um susto na hora. O pior é que o bicho fez alguma coisa que ativou o ovo. E agora todo o prédio tá começando a tremer. O ovo também parece que não tá mais inteiro. Tá começando a se rachar. Bom, já que o objeto tá flutuando, o prota então não se importa muito, até pega um copo d'água pra ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o grilo tá lá,
sentindo bastante alívio em conseguir vomitar. Realmente, aquilo ali ele não tava comendo, e sim, botando pra fora. Mas é aí que uma pequena garra acaba saindo de dentro do ovo, um barulho também acaba saindo de lá. É um tal de nheque, nheque. O Prota até cospe água pra fora, se perguntando que tipo de aranha faz nheque, nheque. Pegando o ovo na mão, ele percebe que a criatura é bem pequenininha. De fato é uma aranha, só que uma aranha mais ou menos humanoide pequena. Só que junto ela vem com uma bússola. Por que a mulher nasceu junto com uma bússola no peito? O Prota também acha estranho o fato da aranha ter um rosto humano. Seria um Jorogumo? Um demônio aranha? Pegando um paninho. Ele diz que não importa. O que importa agora é ele conseguir limpar essa criaturinha. A criatura então começa a tentar sair do colo do Prota, mas ele fala pra ela não se empolgar. Ele ainda nem terminou a limpeza. Enquanto isso, o Grilo fica lá, achando bem estranha a situação. Enquanto o poder começa a rodear o quarto, que eu não sei se é da aranha ou do Grilo, o Prota fala pro Grilinho parar de ciúmes. O que ele fez foi muito imprudente. Começou a brincar com o ovo da aranha, jogar fragmento do tempo e impurezas de maldição nela. Isso foi imprudente demais. Tentando aproximar os dois, o Prota mostra a aranha mais de perto pro Grilo, mas ele não parece gostar muito não, na verdade parece bem estressado. A aranha destampando que não era pra destampar, começa a dizer nheque, 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 enquanto mostra o seu relógio e outra coisa ali que eu não posso dizer. Ah, o Grilo finalmente entende, ele começa a observar diretamente o relógio. O Prota começa a comentar que o relógio se mexeu e com isso os seus movimentos também ficaram mais lentos. Será que esse relógio então acaba parando o tempo? Bom, a gente vai descobrir isso mais pra frente, já que a criatura não consegue manter essa habilidade por muito tempo. Só que é aí que o Grilo chega mais perto e começa a sugar a energia do relógio. O Prota, vendo aquilo, começa a perguntar se é simples assim. Eles realmente fizeram as pazes? É estranho, mas a felicidade dos monstros é algo bem simples. Mas se for parar pra pensar direitinho, as habilidades dos dois acabam se complementando. Com certeza ambos conseguem segurar um inimigo. Meio que com o ciúme dos dois, o Mano Balão começa a empurrar o Prota. É aí que acaba os três caindo. O Prota, claro, tenta salvar a aranha, que é o bicho mais frágil. Depois de salvar a vida dos três e não furar o balão, não quebrar a aranha e não atropelar o Grilo, o garoto se joga na cama. Ele até fala que hoje foi exaustivo de verdade. A noite inteira foi cheia de problemas. Ele nem sequer conseguiu dormir direito. Depois de eliminar aqueles vilões de hoje, o Prota já tem 7 servos sombrios. O engraçado é que a Shen ainda não tem nenhum, então ele vai precisar ajudar bastante ela nisso. O pior é que ajudar vai ser um pouco difícil, porque ele não pode ir no mercado das flores e nem dos pássaros, senão vão suspeitar que ele tá fazendo algum tipo de ritual maligno. Ele vai ter que achar outro lugar, mas isso é problema pra amanhã, minha gente. Hoje não. Hoje o garoto vai pensar em dormir, relaxar e descansar pra amanhã. Mas enquanto todo mundo dormia, a nossa pequena aranha começa a ser envolta em poder. Aparentemente ela tá evoluindo, só que ela só vai conseguir evoluir se você comentar bastante pedindo continuação. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da obra. E se gostou, comenta, curte, compartilha. E se não gostou, também faça pra ajudar. E claro, dá aquela hypada. E caso queira ler mais capítulos, é só ir lá na Blade Toons. E tem umas obrinhas novas lá que são uma maravilha. Já já eu trago pro canal também. Mas é isso, fui!